Fala galera, seja bem-vindo ao Charla Podcast aqui no YouTube. Seguinte, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Por aqui sempre futebol, às vezes outras paradas, mas é óbvio que o nosso foco é o futebol. Quero que você deixe o seu comentário ao longo da nossa live e espalhe a palavra para geral aí, beleza? Esse é o Charla Podcast, estamos no ar. Hoje, Beto Júnior mais uma vez do meu lado. Aí, Betão, tranquilidade? Tudo tranquilo, Cantarelli? Alô, rapaz, ligada no Charla Podcast. Irmão, estamos seguindo e a repercussão tá boa, hein, Cantarelli? É verdade, cara. Estamos bombando? Ainda não, mas você pode ajudar a gente. Tem que dar o like aqui na nossa live. Minha mãe tá bombando, Cantarelli. Minha mãe chega tá lá toda hora vendo o também. celular. Tô te vendo aqui, meu filho, que maneiro. Minha mãe tá curtindo também ver todos os episódios ao vivaço, cara. Ao vivaço, né? É isso aí. Dê o seu like aí na nossa live, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações, beleza? Charla Podcast no ar. Hoje um convidado... Fala, Antes Betão. do convidado, tem os cortes também, hein, galera? Tem os cortes, cara. Os cortes que pra você que não tem muita paciência de ficar vendo todo o papo, eu acho muito legal. Pega uma serva, abre aí e fica vendo toda a resenha. Você que não tem paciência, então, veja os cortes que a gente sempre separa o que de mais importante aconteceu no papo. Isso aí. Né? E aí você pode ver também. É isso. Charla Podcast na área. Rodrigo Coutinho com a gente hoje. E aí, Rodrigão, tudo certo? E aí, tranquilidade? Catarina? Tudo certo, tranquilo, graças Jornalista. a Deus. Obrigado aí pelo Que convite, isso? Betão também. Pô, tamo junto. Tamo junto. Jornalista, colunista, sabe tudo de samba também, enfim, análise de desempenho. Vamos falar muito da parte tática do futebol por aqui e de que forma ela influencia nos times atuais. Rodrigo, queria que você contasse a sua história hoje, colunista do UOL, mas como é que você começou a ter esse viés um pouco mais pra questão tática do futebol? Foi algo que sempre te chamou a atenção? Cara, então, sempre me chamou a atenção, assim, desde muito novo, né? Quando eu comecei a acompanhar futebol, eu conversava com meu pai, assim, meu avô, queria saber em que posição o fulano de tal jogava, e quando eu comecei a jogar bola também, isso sempre me interessou. E na faculdade de jornalismo eu sempre tentei buscar um pouco isso, né? Eu percebia que havia ali meio que um buraco no mercado em cima disso na época. Pouca gente falava sobre isso, eu me formei em 2014. E aí eu busquei me especializar. E pensei nos cursos que poderia fazer, fiz o curso de análise de desempenho da CBF, 2014. E comecei a trabalhar, né? Garimpar o mercado mesmo, assim, né? Fiz muita coisa de graça, colaborativa para sites e tudo mais, que tinham esse viés. Até que eu entrei pro Future, que é um site especializado nisso, lá do Rio Grande do Sul. E o pessoal do Yahoo me viu lá em 2018. Fui pro Yahoo em 2018, aí fiz a Copa do Mundo lá, 19. Comentei na Rede Mais Esporte, que era uma rádio web aqui do Rio de Janeiro também, de 2017 a 2019. E aí, até que o UOL já tava me cantando desde o ano passado, assim, desde 2019, ele meio de 2019, já tinham mostrado interesse. E aí se concretizou no final do ano passado, final de 2020. E aí eu tô lá desde novembro e sempre tentando oferecer um olhar um pouco diferente, né? Aquilo no futebol. Eu respeito todas as formas de se falar de futebol. Eu não acho que exista só um jeito de analisar, de comentar futebol, né? Sim. Você pode ser bom ou ruim de várias formas diferentes. Mas eu sempre tento provocar uma reflexão. Dizer por que tá jogando bem, por que tá jogando mal. Tentar fugir um pouquinho desse lugar comum de... falta raça, ou então é professor pardal, é estagiário, ou tá ultrapassado. Assim, coisas assim que a gente ouve bastante. Ouve muito, né? Pois é. E a gente tenta fugir um pouco disso. Também, assim, é uma responsabilidade do meu trabalho tentar fazer com que a parte tática seja acessível a todo mundo, né? Eu vejo muita gente que tem conhecimento de futebol, gente que tem conhecimento tático, mas que quando vai passar pra linguagem, não consegue transmitir isso. E a gente trabalha com comunicação, né, cara? Não adianta eu chegar no meu blog lá e escrever uma coisa que ninguém vai entender. O cara vai achar chato e tal, tá falando muito de número e tal, ele se afasta. Ele se afasta. Então, eu percebo muito isso, né? Graças a Deus eu tenho tido um feedback muito bom, tanto em rede social quanto nos próprios comentários do texto. Recentemente escrevi até um texto sobre o Crespo, né? Técnico do novo técnico de São Paulo. Aí quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu blog no UOL. Fazendo uma comparação com o Diniz, né? Aí eu vi que muita gente tava comparando o Crespo ao Diniz. Só que não tem tantas coisas assim iguais, né? Tem coisas parecidas, mas não é exatamente igual. Então eu escrevi um texto muito em cima disso, até no título, chamando no título. E aí eu recebi muita resposta positiva em cima disso, né? As pessoas, nossa, eu nunca vi um texto falando de um treinador com tanta clareza.
E aquilo ali, quando esse tipo de coisa acontece, você fica feliz com aquilo, porque esse é o meu objetivo, é mostrar que dá pra você falar de futebol de uma forma mais aprofundada, sem ser chato, sem ser querer parecer que eu sei mais do que alguém. Mesmo, né? Sabe? Tem muita gente que usa alguns termos assim, por exemplo, se eu chegar e falar que o Flamengo tem uma boa... um Gegenpressing bom. Quem vai entender isso? Gegenpressing é a origem da pressão pós-perda, do perde-pressiona, que tem se falado hoje, né? Que é aquele movimento de você perder a bola, retomar rápido a bola. Isso. O mais perto da área possível. Por que ao invés de usar o Gegenpressing, eu não uso um outro tipo de coisa? Eu poderia te dar vários exemplos aqui. Acho que o Tite é até um exemplo disso, né? Numa entrevista recente ele falou os externos, os interiores... Desequilibrantes, né? Os externos desequilibrantes, isso aí. Externos... Que é o ponta driblador, né? É o ponta. O externo é o ponta. O interior é o meia. É o meia direito, o meia esquerda. São coisas assim que eu acho que dá pra você simplificar. Isso é importante porque a gente observa muita gordura no texto, né? E às vezes o cara quer empolar. Eu tô nessa caminhada aí, a galera sabe, lá na Tupi... buscando espaço pra comentar, comecei a comentar já desde 2017, tenho comentado bastante e eu sempre tento levar pro comentário, ainda mais numa rádio popular como a Rádio Tupi, né? Se você chegar numa live de querer ficar falando muito empolado, você tem que se comunicar. E isso é importantíssimo. Por exemplo, até a pressão pós-perda, que é uma coisa que tá batida, a galera tem usado muito. Na rádio você não consegue usar. Não dá pra usar. Você vai falar da recomposição, intensidade e tudo mais. Isso que ele falou em relação ao Diniz é uma marca do Brasil. Se a gente pegar, não sei se o Rodrigo concorda, desde aquela explosão do Barcelona, do Guardiola, depois do Raika, né? 2011 ali. Por ali. Tudo passou a ser derivado do estilo Guardiola, né? E assim, você pega como base essa escola holandesa do 4-3-3 e fica... variando tudo ali. E aqui no Brasil, a gente tá muito raso em relação... A gente vai falar sobre isso muito com você aqui, Rodrigo? Sim. Só pra te completar, eu acho que tem muito da cultura... Me complete, cara. A cultura do Fla-Flu, mano. Porra, no Brasil tudo uma coisa... Por exemplo, você é a favor de técnico estrangeiro ou brasileiro. Aí você tem uma gama de treinadores brasileiros. Ofensivo ou reativo. Só a favor de técnico bom, né? Exato. Não se fala. Você pega dois polos e acha que tudo se resume a isso, né? E quando você vai abraçar... É meio isso, né? Um tipo de treinador que você gosta, no caso, derivados de Guardiola, aqui no Brasil, aí que vai desembocar nisso que ele falou do Diniz. Aí a gente... tudo aquilo. Aí quando chegou o Sampaoli aqui, o Sampaoli, ele é um cara que vem nesse desdobramento. Ele até usava mais na Laú o Poçante 3-4-3, que ele ficava mexendo naquilo ali. E ali, aqui no Brasil, a gente olha para aquilo lá que deu certo com a Laú foi muito bem. E quando ele veio pra cá no Santos e tudo mais, você ficou colado naquilo. Então aparece o Diniz. O Diniz, ele é um dessa escola aí. Ele é o Guardiola brasileiro. Ele pressiona a saída, ele mexe, ele gira, e o cara só fica preso nisso. E por que você acha que reduz, assim, essa questão da discussão entre dois polos sempre? Ou o cara é gringo, ou é brasileiro, ou é novo, ou ultrapassado, ou é ofensivo, ou retranqueiro, enfim. Eu acho que tem uma série de fatores aí. Primeiro fator é um problema de comunicação, realmente, porque, infelizmente, a gente tá vendo... A gente pode estender isso a todas as TVs, né? Sites, não tô eximindo ninguém. Tem muita gente que prefere fazer o entretenimento com o futebol, com o esporte, do que o jornalismo. É uma análise. Uma coisa é o entretenimento, né? Você coloca lá 3 caras que não têm conhecimento de futebol, mas que saem falando o que der na cabeça. Sim. Isso aí tem exemplos, né, gente? Tem o programa mais visto da televisão fechada era um programa assim. Você via lá pessoas que... Os caras não tinham conhecimento do que estavam falando e era proposital. Não tô cobrando isso aqui. Eu, por exemplo, sou a favor dos dois. Sim, assim como essa questão dos polos, não pode ser nem... Mas você diz que tem que ter um espaço também para uma análise mais profunda, porque né? aí o público vai poder escolher. Mas que chegue ao público, né? Que chegue ao público. Porque assim, o que eu percebo é o seguinte... Quando o cara percebe que existe uma opção mais séria, né? Ou mais aprofundada daquilo que tá acontecendo... Cara, tem muita gente que vai pra esse lado. Porque vai ter dia que ele vai querer ver a brincadeira, a galhofa, né? A discussão, aquelas coisas produzidas ou não. Pra mesa de bar, né?
É normal. Tem dia que eu posso estar afim de ver, você, ele. Mas vai ter dia que seu time vai contratar um técnico e você não conhece como é que o cara joga, um jogador que você não sabe. Aí você vai, vou ver como às vezes o time não engrenou ainda. Será que vai engrenar ou não? Tem que demitir o cara agora, por exemplo. Por que fulano de tal joga bem em tal time e no meu time não tá jogando nada? Né? Vou tentar encontrar uma resposta pra isso. E tem, cara, sabe? É uma questão da pessoa poder ter acesso a isso. Né? Então esse pra mim é o primeiro problema. Exato. O segundo problema é a falta de conhecimento, né? Tem gente que se propõe a fazer um trabalho sério, e até é sério, não é desonesto, mas o cara não tem capacidade, não tem capacidade, né? O cara, ele não se cercou daquilo ali. Né? Você não vai contratar um cara pra fazer uma obra na sua casa que o cara não sabe virar uma massa. Com certeza. Exatamente. E tem muita gente que trabalha comentando futebol que o cara, ele não sabe nem se o jogador é destro ou canhoto, ele tá analisando o jogador. Ele não consegue olhar pro campo e ver qual é o esquema tático que o time tá jogando, qual é a proposta do treinador. E eu acho que o esquema tático nem é tão importante assim, tá? O 4-4-2, 4-2-3-1, isso é um detalhe que tem a sua importância, mas não é o mais importante. O mais importante de como ele vai chegar no é a objetivo ideia dele, geral, exatamente. é o modelo que o treinador tenta implementar naquele time ali. E pode ser em vários esquemas diferentes. Então a gente vê muita coisa errada, tá? Sabe? Muita gente falando besteira na televisão, não só na televisão, em site, em blog, em rádio, enfim, jornal. E, infelizmente, cara, é um cenário que, assim, vai demorar um tempo pra gente mudar. Porque isso só muda da seguinte maneira. A partir do momento que quem comanda os veículos de comunicação valorizarem isso, terem essa percepção. Exatamente. Né? Pô, vale mais eu ter o fulaninho que vai abrir o microfone, vai falar meia dúzia de groselha e vai ser engraçado, mas também vale eu ter esse cara aqui. Pô, esse cara aqui, ele se preparou pra estar ali, ele sabe o que ele tá falando. Não tá jogando conversa fora, Se esse comentário chega no ouvido de um jogador, de um treinador, o cara vai, opa, peraí, o cara sabe o que tá falando, né? Isso realmente acontece. Eu já tive várias e várias vezes de fazer um texto, alguma coisa assim, e te dou até um exemplo. Quando eu tava no Yahoo, fiz um texto uma vez do Atlético Mineiro. O Thiago Larga era o técnico do Galo. Do Galo. Aí uns 2 dias depois, assim, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, o assessor de imprensa do Atlético. Pô, Rodrigo, aqui é o fulano de tal, o Thiago tava querendo falar com você. Eu tomei até um susto, falei, pô, será que você é trote, cara? Aí eu abri a foto, era o cara mesmo. Aí o Thiago Larga, pô, parabéns lá pelo seu texto, e assim, não foi um texto só elogiando. E eu apontei alguns erros que o time tava cometendo e ele concordou com aquilo. Então, sabe, é o tipo de coisa que poderia ter mais na televisão, no rádio, na internet, nos jornais, porque isso enriquece muito o debate. Quem não quiser, quem não gostar, é um direito, pode buscar outras coisas, né? Ô, Rodrigo, o Cantarelli tá lá com a gente na Tupi, você já passou pela Rádio Tupi, fazendo carnaval e tudo mais. E, cara, isso é toda hora. Existe um preconceito com um lado mais, assim, sério do negócio, um lado mais analítico. Científico. Se você, por exemplo, eu posso estar me colocando até em fogueira aqui, mas eu vou falar. Posso falar, Cantarelli? Não sei. Olha, posso falar? Quer que eu fale? Só se eu for um leitor... Passa um bilhetinho aqui que eu falo. Só se eu for um leitor de mentes agora. Eu vou falar. Eu tô comentando Bola em Jogo com o Gilson Ricardo. Aos domingos. Cara, às vezes eu me controlo pra não falar algo mais analítico, que assim, tentar explicar pro ouvinte que as coisas acontecem de uma forma, como eu tava conversando aqui fora do ar, existem processos e tudo mais, que não é assim. Existe entrosamento, mas eu ainda não tô lendo sua mente ainda, Betão. Ainda calma, não. Ainda mas não. Vai rolar ainda. Você é o nosso mentalista. E, cara, eu fico me segurando, porque assim, olha, fora do ar, a gente conversa na redação, assim, se você citar fulano, pô, é importante pra caramba no time, às vezes não aparece, mas o cara é o destaque das assistências. É galhofa. Os caras, se eu falar isso no ar, é bem capaz do Gilson, que é meu amigo, me esculhambar no ar. Falar que, assistência é basquete, sei o quê. Cara, isso... lógico, o Gilson é de uma outra geração, de uma outra escola, não tô condenando o Gilson. Mas é uma questão de que, assim, a escolha... Cara, antigamente não se falava isso. Mas sempre existiu a figura, isso é um dado estatístico que é importante pra explicar muita coisa do time. Às vezes o jogador é vaiado porque a gente da imprensa fica colocando, o cara não tá aparecendo porque não faz gol. Aí tu vai lá fazer um scout do cara e o cara é importantíssimo, porque o cara
dá assistência, porque o cara coloca os jogadores na cara do gol, isso faz parte do processo. Às vezes, se você se falar então da pré-assistência, aí você vai ser Mas esse aqui, ó, ele é crítico da pré-assistência. Ele é crítico. Não, outro dia eu tive uma pequena discussão. Ele esculhambou o nosso estagiário lá. Não, porque eu falei que não tava jogando bem. Porque assim, eu acho que você tem vários tipos de analisar futebol, que a gente, Sim, claro. enfim... até eu queria saber isso de você. Por exemplo, você fez uma área acadêmica relacionada à análise de desempenho, curso da CBF. A gente conversava, vocês têm faculdades hoje para isso. Sim. Mas você também trabalhou nessa, vamos dizer, nesse local de uma análise mais, vamos dizer assim, popular, né? E você consegue fazer eu lembro de você na rádio e tal, e você agora no UOL, você consegue fazer Traduzir isso. Traduzir. Então, o que você observa? Você acha que tem que ter os dois? Tem. Você acha que futebol tem essa imprevisibilidade também, uma coisa de personalidade? Tem. E tem a questão mais tática e de números, o que você acha? Cantarelli, seguinte, quando você começa a fazer análise de desempenho, a primeira coisa que você vai aprender é que o futebol não é só tática. Então, assim, o futebol Então, a análise de desempenho já mostra isso. Já mostra isso. O futebol é um somatório de 4 coisas. Parte técnica, que é o mais importante, que é a qualidade do jogador. Você pode ter um time muito organizado, o melhor treinador do mundo. Se você tiver o craque do campeonato do país no seu time, ele vai resolver jogos pra você. Desequilibrar, né? Ele vai desequilibrar. Parte tática, que é a organização desses indivíduos, né? Você potencializar a individualidade de cada um. Parte física, que hoje é fundamental, né? Não existe jogador que renda em alto nível sem estar bem fisicamente. E isso aqui, cara, a parte mental. Exatamente. Né? A parte mental, ela engloba uma série de coisas. É a gestão do vestiário, do treinador, é o fato do cara saber motivar, é o jogador tá com um problema pessoal ou não. E é uma ponta solta aqui no Brasil, né? Muito em todos solta. os esportes, não só no futebol. Um dos motivos do sucesso do Flamengo em 2019 é a presença do Evandro Mota. Você até falou sobre isso num episódio aqui. Eu tava vendo. Né? E é muito importante. Isso é muito pouco falado. E a gente caga pra isso. Assim, e a é gente um cara, analista, e é um cara que tá ali diariamente. O cara tá. Ele não vai 2 vezes por semana na concentração esperar um jogador bater na porta do consultório dele pra falar, porque o jogador não vai. A cultura do cara não é essa. Né? Se você chegar num jogador e falar assim, você tem que ir num psicólogo. Ele vai falar que, eu não sou maluco, eu não sou fresco, não sou boiola, assim mesmo os caras falam. É desse jeito que os caras falam. Então, às vezes, a presença desse cara ali, ela se dá na importância de trocar a figurinha com a comissão técnica, com o treinador e traçar um perfil daquele grupo ali. Por exemplo, você acha que é à toa que o Jorge Jesus, na beira do gramado, mandava o Rafinha pra aquele lugar, o Gerson, e os caras davam a resposta dentro de campo? Agora, talvez com outro jogador ele não falasse do mesmo jeito, porque ele sabia que o cara... Tem gente que quando você alfineta, quando você provoca, o cara te dá a resposta. Tem gente que quando você provoca, ele se fecha num casulo, ele tem uma dificuldade de lidar com aquela situação de conflito ali. Isso em todas as áreas de trabalho. Todas. Assim, né? E no futebol, cara, isso aí é muito mais forte, porque a gente tem que pensar qual é o ambiente social que vive o jogador. O jogador é um cara que geralmente vem numa origem pobre, que é a esperança da família dele pra família melhorar de vida. Às vezes o cara consegue, chega lá e vive numa bolha. Jogador de futebol não vai em banco pagar conta, cara. Não leva os filhos no colégio, com as exceções. Então você tem ali 2, 3 aspontes no Rio, por exemplo, moram normalmente na Barra da Tijuca. O cara não conhece a Zona Sul do Rio. Nada. O cara mora num condomínio fechado e tal. Se tornou assim, né? Não era. Você pega os jogadores mais antigos, sei lá, o Renato, você pode encontrar com o Renato na rua. Agora, você encontrar o Pedro ou o Gabigol na rua é quase muito impossível, né? Enfim. Não, e assim, cara, tem... Por conta dessa bolha. Tem, e isso prejudica demais o cara nesse sentido. Porque, assim, tem sempre um do lado, né? O cara sempre vai ser o melhor jogador do elenco. Ele sempre vai ser o... Pô, fulano de tal tá ganhando mais do que você. Pô, mas como é que você entrou só 15 minutos? Como é que o Beltrano tá jogando? Só como é que esse cara tá jogando? Cara, e assim, esses caras que estão do lado, eles não estão interessados na amizade, em somar na carreira do cara. Eles estão interessados nisso aqui. Então, quanto mais puxar saco, melhor. O cara vai se sentir ali, ó. Porra, esses caras estão do meu lado. A mulher, não, você é o cara mais bonito do mundo. Por isso que a parte mental tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada, cara. E assim, voltando pra tua pergunta, quando você começa a fazer análise de desempenho, você aprende isso. Então, assim, é claro que tem alguns amigos que trabalham nessa área, no jornalismo, que desconsideram isso. Respeito, mas não concordo. Eu acho que você tem que considerar Tira uma parte tudo. humana, assim, da parada. Exatamente. Futebol, cara, o resultado você não controla no futebol. É incontrolável. Às vezes você...
tem 80% de posse de bola, chuta 35 bolas no gol do cara. Um contra-ataque, o adversário vai lá e faz o gol. E aí? Como é que você vai explicar isso? Assim, por exemplificar isso que você falou, os confrontos do Flamengo com o Goiás em 2019. Sim. O Flamengo dominava o jogo e, na estratégia do Goiás, nos 2 turnos, era jogar nas costas do Flamengo. Até no jogo do primeiro turno, que eles levaram de 6, eles, no início, e complicaram o Flamengo. Quase fizeram 2 gols no Exatamente. início do jogo, né? E o Michael brilhando. E o tio Barça também, que era o meio... Acho que era o Uruguai, o Barça, né? Jogou no Sport esse Brasileirão agora. E eles... Ali, o Flamengo massacrava, o Sport conseguia, em certos momentos... O Goiás. No primeiro turno eles levaram o massacre, mas no segundo turno complicou muito. Sim. Quase que eles ganharam o jogo no Serra Dourada. Exatamente, no Serra Dourada. Isso passa, é normal no jogo. Eu costumo falar nos meus comentários assim... O jogo de futebol, ele é um organismo vivo. Sim. Você passa a semana inteira trabalhando um monte de estratégia. Quando a bola rolou, na hora, o jogador tem que estar com a mente livre pra ele tomar decisões na hora. Se ele ficar preso no que ele treinou, o jogo apresenta uma outra estratégia e o cara fica ali. Eu só treinei aquilo, ele tem que estar com a mente solta. E o trabalho do treinador é justamente treinar o cara, né? Até uma redundância, mas é justamente treinar o cara pra que ele tenha uma maior gama possível de decisões a serem tomadas em alguns momentos do jogo. Né? Por exemplo, eu fico vendo alguns treinadores, o Renato fala muito isso até, Renato Gaúcho. Sim. Não, perto da área com o jogador. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai organizar a saída de bola, vai organizar ali de intermediária a intermediária. Quando chega perto da área, é a decisão do jogador. O famoso último terço dos caras. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o futebol não se faz assim. Não se faz assim. Essa é a teoria do Renato ou do Alexandre Gama que tá com ele. Na realidade, não são 2 coisas diferentes. São coisas que podem convergir no mesmo sentido. Por exemplo, se você dá a bola no pé do Diego Souza, e o Diego Souza tem o Jean-Pierre chegando de trás, o Matheus Henrique infiltrando, um ponta aberto, outro entrando em diagonal, os 2 laterais chegando como apoio. Olha a quantidade de jogadas que esse cara vai ter. Ele pode decidir, mas as opções têm que ser programadas. Opções, né? Então, assim, a decisão não vai deixar de ser do jogador. Mas você tem que treinar os movimentos, né? Eu tenho muito treinador que isso é um absurdo, eu vou automatizar o jogador. Não, cara, você vai oferecer ao cara mais condições pra ele tomar as melhores decisões em campo. Então, assim... É uma discussão até muito profunda isso, né? Mas acho que é necessária, porque a gente ouve isso toda hora. Até há pouco tempo atrás eu ouvia muito isso. Muita tática inibe a qualidade do cara. Cara, isso é de um absurdo, assim, que... Também concordo. Sabe? Acho que a tática, ela ajuda, Ela ajuda, cara, sabe? Ela vai acrescentar quantos e quantos jogadores a gente já não viu aí, que você não dava nada pelo cara cresce no tava trabalho, lá fedendo a peixe, chega um treinador... E assim, é claro que entra o lado motivacional, mas entra também o trabalho tático. O que o Ilharão jogou ano passado no Flamengo. 2019, né? Temporada passada. Exatamente. Ele tava prestes a ser negociado. Ele chegou a receber proposta, Olympiacos, o jogador que tá mais tempo no elenco, né? Pois ele tá desde 2016, né, no Flamengo. E não engrenou em várias temporadas, né? Então, assim, era odiado pela torcida. Sim, e você citou o Ilharão, eu até aproveito, porque é outro ponto também. A mudança de posição que o Rogério fez no Ilharão, o que sofreu de resistência, de falar que é pardal e tudo mais, e a pessoa não para pra analisar o porquê, o porquê. Aí sempre assim, mas ele preteriu o garoto Natan pra improvisar. Amigo, o treinador tá lá, ele tem que tomar decisão. Se ele utilizou o Natan em um certo momento e ele, depois de uma análise, o garoto não tá num ponto que eu preciso, se bateu qualquer desconfiança nele ou insegurança no treinador, ele tem a obrigação de ver o que vai ser melhor. Sim. Ele não tinha o Rodrigo Caio, que é o cara dono daquele lado direito ali. Sim. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira não se encontravam. E ele começou a buscar algo e conseguiu. Tanto que o próprio Gustavo Henrique cresceu naquele embalo com o Arão jogando por ali. Sim. E você também tem... E não é uma coisa simples, porque ele tirar o Arão da cabeça da área, ele tinha que botar alguém ali. Ele botou o Diego, pelas características. Ele tinha, por exemplo, ele podia escolher o João Gomes, que cumpriria um processo mais natural ali, até de fazer a cobertura do Isla e do Felipe, que precisa, né, que são mais velhos e tudo mais. E ele trabalhou aquilo ali. E deu certo. E, na minha opinião, deu certo. Sim. Olha, eu vi muita gente, ex-jogador, muita gente, assim, que tem respeito, cagar
só analisar, não, está improvisando alguém, é um demérito pros caras da posição. Cara, não é isso. Cara, isso é uma coisa tão antiga. Aí quando o Guardiola faz, é gênio. Fernandinho vira zagueiro, o Isso. Rafa Marques vira zagueiro. Já foi feito em outros momentos no futebol. Cara, né? na seleção O de Luxemburgo, 70 por isso exemplo, foi sempre... feito. O Piazza virou Piazza era zagueiro. volante, virou pra ter uma zagueiro. saída melhor, uma velocidade. Foi o mesmo motivo do Flamengo. Exato. Porque o Brito era rebatedor. Então, cara, assim, a gente primeiro, antes de fazer esse tipo de avaliação, a gente vai tentar entender qual foi o objetivo do cara, né? O treinador, como você falou, tá lá no dia a dia. Exato. Sabe, acho que o Rogério não é um qualquer, né? Rogério Ceni, assim como nenhum outro técnico do futebol brasileiro, né? Mas e ele procurou se preparar pra esse desafio, né? Também, o cara estudou fora do Brasil e tudo mais. É claro que, assim, só o estudo, né? Só a parte acadêmica e teórica não vai te dar... Né? Não. A prática no dia a dia, ele tem muito como jogador e acredito que esteja aprendendo muito como treinador. É uma situação nova pra ele, o Flamengo, porque uma coisa é você treinar o Fortaleza, Exato. né? Onde você chega como o cara que vai comandar um processo de reformulação do clube. E sendo o cara. Consegue, né? E aí o jogador do Fortaleza entra no vestiário, olha pro Rogério... É o Rogério. É o Rogério. Exatamente. O Gabigol entra no vestiário do Flamengo, olha pro Rogério, é o cara que ele tava enfrentando até 4 anos atrás. Né? E procura o Jesus. Procura o Jesus. Então, assim, é uma situação que ele precisa ainda se fortalecer, vamos colocar assim, de uma forma hierárquica, perante os jogadores que o Flamengo tem. Mas isso você tem que dar a oportunidade pro cara tentar fazer. Exato. E não vai ser com 3 meses que você vai descobrir isso. Né? Com certeza. É com mais tempo. Então, assim, pra citar essa questão do Arão, antes da gente avaliar uma mudança como essa, ou sair falando que é professor Pardal e tudo mais, a gente tem que tentar entender o que tá por trás daquilo ali. O Flamengo é um time que passa 80% dos jogos com a bola no pé, né? E pra que você vai ter mais um zagueiro se você pode ter um volante que vai fazer aquela função bem e vai te dar mais velocidade e mais qualidade no passe na saída de bola? É um raciocínio lógico. Sim. Tudo bem, num jogo, por exemplo, que você enfrenta um adversário que tem esse jogo contra o Inter, né? A gente tá gravando antes do jogo, mas esse jogo contra o Inter no Campeonato Brasileiro seria natural, por exemplo, na minha concepção, se ele voltasse o Arão pro meio campo, caso o Arão pudesse jogar, e entrasse com o Gustavo Henrique na zaga ao lado do Rodrigo Caio. Porque o time do Inter é um time muito alto, né? E aí você cresceria a média de altura do time para um momento importante do jogo. O time do Inter fez 20 gols de bola parada aérea com o Abel Braga. Tem que estar de olho 20 nisso. gols, é muita coisa. Né? Então, é o tipo de coisa que o treinador ele vai pensar o jogo em cima disso. Só que quem tá do lado de cá do microfone tem que pensar também. Tem. Sabe, eu tenho que olhar o jogo. Quando eu tava lá na rádio e ia comentar um jogo, cara, eu ia sair a escala. Domingo você vai comentar Flamengo e Fluminense. Pô, primeiro que eu vejo tudo quanto é jogo. Eu sou tarado de futebol. Sim. Né, eu gravo pra ver, eu vejo, sei lá, 90% dos jogos do Campeonato Brasileiro. Jogo que ninguém vê, eu tô vendo. Então, assim, nisso eu saio na frente, porque eu gosto muito do futebol brasileiro. Então, eu sei exatamente como o Ceará joga. Eu sei como o Sport joga. Então, isso já me ajudava, né? Mas aí eu ia aprofundar um pouco mais. Pô, como é que ele faz o gol? Como é que ele leva o gol? Qual é o jogador mais forte? Qual é o jogador mais frágil? Cara, isso ali me fazia entender o jogo de uma outra maneira. Entendeu? E eu acredito que deveria ser uma forma de se preparar. Sim. Não tô dizendo que todo mundo deveria abordar o futebol dessa maneira, mas... Mas alguém preparo sim, básico, né? Cara? Você vai narrar um jogo, você vai olhar a escalação antes. Com certeza. Né? Às vezes você tem na cabeça, pô, tem 2 jogadores parecidos ali. Aí você vai ver o início do jogo, fulano de tal tá com a chuteira laranja, Beltrano tá com a chuteira preta. Eu não posso ficar confundindo A com B. Cantarelli chega pra narrar lá, assim, em cima da hora. Quem é esse cara aí? Qual é o time mesmo, hein? Anota aí. Estrela. Deixa eu aproveitar e pedir pra galera dar um like aqui na live. Mande seu comentário, entre no nosso papo aí. E mais, né? Compartilhe também que o Charla Podcast tá no ar e que é um papo maneiro sobre futebol. E pra galera botar nos comentários aí quem você quer ver aqui no Charla. É isso aí. O que você tá achando? Indica aí que a gente... Vocês galera fazem com do a mundo gente do futebol, programa, né? jornalistas, enfim. Exatamente. Comunicadores, jogadores, enfim. Maria Chuteira, todo mundo. Irmão, a gente quer trazer ótimas histórias. Isso. Maria Chuteira tem muita história. Com certeza. Né? Sim. Muita história. É isso. Agora, Rodrigo... A cara do Coutinho. Rodrigo Coutinho hoje com a gente aqui na Charla. E o seguinte, cara... eu queria te voltar um pouquinho no tempo, assim. Essa questão de aprofundamento tático, isso vem de quando, assim? Quem que... Teve algum treinador que colocou isso no futebol? Você acha que antes dessa questão mais acadêmica, vamos dizer assim, isso não existia? Como é que você vê isso? Então, existia. Até aconselho quem tem interesse em se aprofundar nisso, aconselho a ler um livro chamado Pirâmide Invertida. É um livro de um inglês, mas
traduzido pro português já, é bem fácil de achar, da Editora Grande Área, que detalha a história da tática no futebol, né? Isso, cara, vem lá de trás, por exemplo. Quando só havia a seleção da Inglaterra jogando contra a seleção da Escócia, a seleção da Inglaterra era um time de balão pra frente, ligação direta, e a seleção da Escócia trocava mais passe, porque tinha uma média de altura menor do que a seleção inglesa e achava que daquele jeito poderia iludir a seleção adversária. Então isso vem de muito lá atrás. Por exemplo, a seleção de 54 da Hungria talvez tenha sido a primeira seleção do mundo a jogar com trocas de posição entre os jogadores de ataque. Né? Isso tem no YouTube, tem jogo da seleção da Hungria de 54. Puskas, Gento, né? E a Hungria influenciou a nossa parte tática com a chegada de Bela Gutmann nos anos 50, né? Eu li um livro do Noriega, sim, quando ele elenca lá os 10 treinadores pra ele, né, da história do Brasil. E no capítulo do Bela Gutmann, que treinou o São Paulo, ele diz que, como o Feola era auxiliar, trabalhava junto com ele, na Copa de 58, muito da tática do WM, essa coisa toda, foi um aprendizado com o Bela Gutmann. Sim. E o Brasil teve muita influência. Você vai pegar, eu tô falando do Bela Gutmann, você teve no Flamengo o uruguaio Freitas Solis, entre outros treinadores. Paraguaio, né? Paraguai, perdão. Freitas Solis, o Bruxo, né? E que esses caras introduziram muito. O Enio Andrade foi um técnico que também evoluiu. O Cláudio Coutinho. O que o Cláudio Coutinho fazia no Flamengo no final da década de 70 era muito à frente do tempo. Sim. Mas muito à frente do tempo. Eu comparo com a revolução do Guardiola e o Barcelona em 2011. Assim, se a gente for puxar lá de trás, a seleção de 58, o Zagallo era o ponto esquerda, mas ele voltava marcando o lateral. Isso. Hoje em dia, tem gente que acha isso um absurdo. Exatamente. Né? Mas isso já acontecia em 58. E o Nilton Santos tinha condição de subir. Que era inimaginável, né? A seleção de 70, por exemplo, Carlos Alberto Torres era muito ofensivo pelo lado direito. Você jogava com dois caras... Né, vocês trabalham lá com o Gerson, ele pode contar a história pra vocês. Sim. O Clodoaldo eram dois meias, não eram dois volantes no meio campo. E eles combinavam, quando um ia ficar e o outro ia sair. O Gerson conta isso. O próprio gol do Gerson na final, ele segura o Clodoaldo. Tem a parte do Clodoaldo que ele dribla todo mundo, e depois tem a hora que o Clodoaldo fica e o Gerson vai pro ataque. E isso tudo é coordenado. A questão que o Gerson também sempre bate é da questão da liberdade dos caras no campo. Pra eles decidirem essa movimentação. O Carlinho tá passando, vai lá nele. Então segura mais. Ó, eu vou ficar porque o cara tá de olho em mim, vai você. E aí ele fica, faz a função de primeiro, e aí o Clodoaldo sai, tanto quanto a Itália, o Clodoaldo come um, come dois, come três, e sai driblando todo mundo. Essa liberdade também, né? Então, assim, essa questão tática, na realidade, tem sido mais falada agora, mas... tem muita evolução desde... A seleção da Holanda da década de 70, né? A Argentina nos anos 90, os anos 2000 com Marcelo Bielsa. Cara, tem muita coisa. Que é um cara que influencia muito, né? O Cruyff, quando virou treinador... O papel do Zagallo, assim, na seleção de 70. Cara, o Zagallo, ele era um grande Como treinador. jogador, ele já teve essa importância tática. O Zagallo foi um grande treinador. É porque a gente tem, assim... ele é muito injustiçado, assim como o Parreira em 94 fez um grande trabalho e se fala assim de uma forma como se aquela seleção fosse defensiva, que é uma grande mentira. A seleção de 94, eu escrevi um especial sobre isso tem uns 4 anos, foi quando fez 25 anos, tem 3 anos. Tem 2 anos, 2 anos e meio. Cara, a seleção de 94, se você... porque naquela época não se media a posse de bola, número de passes trocados. Controlava o jogo inteiro com a bola no pé. Era um time que não criava tantas chances? Era. Por quê? Porque ele era um time muito seletivo. Ele rodava muito a bola até encontrar o espaço pra machucar o adversário. Mas isso também era uma forma de se proteger. Lógico, quanto mais você tá com a bola... Eu acho um absurdo quando eu vejo assim, essa seleção de 94 era uma retranca. Sim. Pra quem vê isso, quem fala isso, não viu o jogo. Sabe quantos anos? Com 2 laterais. 34. 38... Eu tenho 32. Então todos nós aqui vimos a seleção de 94 e crescemos no pós-94, quando surgiu a TV a cabo, aquela coisa toda. Cara, o que esses caras, e são caras que eu gosto, José Trajano, me amarro, acho que uma lenda do jornalismo, Juca Kfouri, vou ficar com esses dois. O que eles dois massacraram a seleção de 94 só porque são viúvas de 82. Você não precisa ser viúva de 82, que era uma seleção bela, cara, e massacrar uma outra seleção. Vou te falar, eu tenho uma opinião muito polêmica com relação a 82, assim. Muito. Pode falar. Pode falar. Eu acho que não era uma seleção organizada. Exato, já ouvi isso. Do Apolinho. O Apolinho acha a mesma coisa. Eu acho assim, era um time que tinha gênios no meio campo. Né? Cerezo.
Sócrates, Falcão e Zico, meu amigo. É. Qual foi o time do mundo que teve esses caras no meio campo? Isso é difícil. Tu ainda tinha Leandro e Júnior nas laterais. Luizinho e Oscar na dupla de zaga. Dois zagueiros qualidade, muito bons que sabiam sair jogando. Isso. Então, assim, era um time que meio que se organizava nisso que você falou que o Gerson bate muito, No né? papo, né? No papo. Mas, por exemplo, quem é que ajudava o Leandro pelo lado direito pra marcar? Quem é que abria o campo pro time pelo lado direito? No lado esquerdo era o Éder. Na direita, às vezes era o Zico, às vezes era o Sócrates, mas quando os dois cismavam de ir por dentro, ninguém abria pro lado direito. Aí o time, quando tinha que rodar a bola da esquerda pra direita, não conseguia. Tinha uma questão, até o Zico tinha falado sobre isso uma vez, e eu, enfim, anotei na cabeça, que eles jogavam nas eliminatórias com o Paulo Isidoro. Sim. Né? E que era esse cara que cumpria esse corredor. Ele chegou a ser convocado. Ele chegou a jogar, se eu não me engano, na estreia na Copa. Isso acho que sim. E depois é que eu não lembro de cabeça. Aí eu acho que o Cerezo entrou no time. O Cerezo entrou no time e aí, né? Mas aí acontece que... Estão dizendo aqui que o Tele era fraco? Claro que não. O Tele é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Mas talvez a gente tenha ali um romantismo, né? Porque também tem muito isso na crônica esportiva. Mas tem grandes treinadores também que em algum momento o time desorganiza. Sim, claro. O Parreira mesmo. Parreira fez um grande trabalho em 94 e um trabalho péssimo em 2006. Exatamente. O Zagallo com material até melhor, né? O Zagallo fez um grande trabalho em 70, um péssimo trabalho em 98. Então, mesmo chegando na final. Mesmo chegando na final. E isso também é uma coisa que ilude porque foi a seleção brasileira que mais sofreu gols até chegar à final, além dos 3 da final. Perdeu os jogos que não perdia. Perdeu da Noruega. Perdeu da Noruega. Faz de grupo. Um time bem limitado da Noruega. Só jogava com o Torrando, a Flor na frente. Então, assim, às vezes o resultado também mascara muitas coisas. Existe um romantismo, até pela origem da imprensa esportiva no Brasil, aquela coisa lá de trás, Pachecão, dos textos do João Saldanha, do Nelson Rodrigues e tudo mais. Sabe, eu não acho que isso seja ruim. É legal, é bacana, é uma relação afetiva que muita gente tem com o futebol. Constrói uma mitologia, sim, né? mas às vezes não é o real, cara. Exatamente. Não é o que tá acontecendo em campo. Né? A gente vê, por exemplo, quer ver outra mentira? Na década de 70 só tinha craque. Isso é mentira. Isso é mentira. Se você pegar vários times da década de 70, cara... O Marinho, o zagueiro do Flamengo em 80, ele não jogava no elenco do Flamengo hoje. Sim. Com todo respeito a ele. Né? Mas talvez... Já teve Manguito também. Mas se você for pensar, talvez ele e só, não? Não, sim. Desse time, né? Eu tô pegando o top. Mas vamos pegar aqui, por exemplo. Se fala do Palmeiras, a Academia do Futebol. Sim, Ademir da Guia. Cara... Ademir Leivinha, né? Que eu gosto muito de ver jogo antigo, né? Eu tenho até um projeto lá no UOL que eu... Pô, isso é bacana, hein, cara? Eu conto como as equipes antigas jogavam. Vai até estrear esse ano no dia 30 de abril com o Borussia Dortmund de 2011, mas tem o Grêmio de 81, enfim, tem muita coisa que eu vou contar lá. Maneiro. Eu tava vendo o jogo do Palmeiras de 79, o Flamengo e Palmeiras no Maracanã. É o 4? 4x1? 4x1 Palmeiras. O Palmeiras elimina o Flamengo do Campeonato Brasileiro de 79. E, cara, eu fui ler os textos daquele jogo, né? Os textos que eu li davam conta que o time do Palmeiras era uma máquina. Eu pensei, pô, esse jogo deve ter sido um jogão. O Flamengo tinha um timaço também em 79, já tinha um time muito bom. E o Palmeiras devia ser um time muito bom. Os jogadores realmente eram muito bons. Cara, você pega o jogo pra ver, é balão pra frente o tempo inteiro. Sabe, não tinha nada de futebol arte, de sair jogando. O gramado do Maracanã horroroso, cheio de caroço, cheio de calomba, bola viva o tempo inteiro. Sim. Entendeu? Então... o romantismo, né, dos textos. Tem muita coisa que não é bem assim, tá? É claro que existiam muitos craques, era outro tipo de futebol. Você acha que, por exemplo... Não saíam, né? Não iam pra Europa, então vocês ficavam aqui. Eu tenho a tese hoje, porque eu posso estar completamente enganado. Eu sou saudosista até onde eu vi, é meio assim, né? Até os anos 90, assim. Sim. Ele é fã de pagode 90 e futebol 90. E rock 90. E rock 90 tudo também. 90. Aí, TV do Brasil dos anos 90 também. Essa daí faz falta. Seria cancelada hoje, né? Aí, cara, você não acha que hoje, por exemplo, o Brasil, eu acho que o Brasil, a minha tese é essa, o Brasil sempre esteve muito à frente dos outros países de formar seleções. Por exemplo, você tinha 3 goleiros acima da média, você tinha 3 centroavantes, 4 acima da média. Eu acho que no gol não, mas no resto, sim. Eu acho até no gol nos anos 90 tinha. Você tá pegando geração Marcos, você pega Dida, Rogério Ceni, ainda tinha Júlio César. Meados de 90 pra cá. Você ainda tinha o Tafarel, que foi na Copa de 90, enfim. Você tinha... Na época que ele tava falando, não. Nos anos 70, era mais... Aí o resto, sim. Zagueiros, atacantes, volantes. Mas essa questão, você fala, não tinham só craques e os times não necessariamente eram uma máquina os que ganhavam, né? Agora...
Você não acha que tinha uma oferta maior de jogadores acima da média? Isso que eu vejo hoje. No Acima, assim, que desequilibram. Sem dúvida. Que desequilibram. Sem dúvida. Até porque o desequilibrar no futebol de antigamente era uma coisa muito pautada somente na técnica. Isso. O esporte hoje é diferente. Sim. Né? Eu não tô dizendo que tá melhor ou pior. Tô falando que tá diferente, né? É diferente. É diferente. Hoje, por exemplo, um cara que... Por exemplo, se o Paulo Henrique Ganso joga na década de 70 e 80, ele era o camisa 10 da seleção brasileira. Ou disputaria hoje pra ainda, isso. você acha? Não, hoje não, porque... Não, mas quando ele surgiu... Vamos imaginar, pensa no Ganso só na parte técnica. Só a técnica dele, qualidade no passe. Esquece tudo, né? Esquece todo o restante, né? Toda a carreira. É um jogador que não consegue cumprir, sei lá, 7 km por jogo. Não consegue, né? E o futebol de hoje não cabe mais isso. É claro que, assim, eu respeito a opinião de quem acha que tá pior por isso. Acho que é uma opinião válida, a gente pode debater sobre isso. Mas eu acho que o jogador de hoje ele tem a obrigação de se enquadrar naquilo que é feito no futebol de hoje. É claro que, assim, quando você fala só de parte técnica, se for pegar essa época, por exemplo, os acima da média, eles conseguiam se sobressair porque a parte física não era tão evoluída assim. Sim. A partir do momento que você tem jogadores hoje que, cara, sei lá, parecem pessoas que fazem atletismo, assim. Sabe? Os caras são muito fortes, os caras são muito preparados. Evoluiu demais a fisiologia, a alimentação, enfim, tudo evoluiu muito. E você começa a igualar um pouco mais. Aí você pensa o seguinte, com tudo isso, hoje ainda tem os acima da média. Imagina esses acima da média nessa época atrás. Um Messi. Mas você tirar ele com a condição física de hoje e jogar... Só com a técnica. Só com a técnica. Só com a técnica. Os caras iam ser diferenciados também. Muito diferenciados. Né? Então, assim, eu acho às vezes, assim, essa visão que a gente tem de que antigamente você tinha um nível técnico muito maior do que hoje, eu não concordo. Eu acho que a gente tá vendo um nível de futebol hoje até de clubes que são menores, que estão bem acima daquilo que era apresentado, assim. Eu falo isso com convicção, porque às vezes eu pego o jogo da Copa de 78, de 74, de 70... você tinha as grandes seleções tradicionais e, né, enfim... A Itália, que jogou contra o Brasil na Copa de 70, tinha vários jogadores limitados tecnicamente. Sim. A Itália que venceu o Brasil em 82, a mesma coisa. Né? Então, assim, a Argentina, campeã do mundo de 86, também tinha um monte de jogador limitado. Mas eu acho que isso é uma questão... A minha questão é em relação ao Brasil. Sim. Porque você pega, por exemplo, Copa de 98, você convoca os quatro atacantes convocados para a Copa de 98. Bebeto, Ronaldo, Romário e Edmundo. E se você for... gente de fora, né? Você tem muita gente de fora que poderia estar... Você tem Edilson, tem, sei lá, Amoroso, Luizão, enfim. Se for pensar aqui, você vai achar, né, vai por aí. E hoje, para você, por exemplo, convocar jogadores desse nível, só o Neymar. Eu tenho... Né, de ataque, enfim, o Neymar faz várias funções, mas enfim... De ataque você não tem, Agora você cita o Neymar aqui como exemplo positivo, né? Não, mas ele é o jogador que pode... Não, a minha crítica em relação ao Neymar é desse outro... de olho em você, Cantarelli. É desse outro lado que o Rodrigo fala, que é a questão da personalidade. Aí é uma outra situação. Eu não sei se o Rodrigo concorda comigo. Tecnicamente, ele é muito acima da média. Isso eu acho que essa impressão do Cantarelli, que é justa, é real, é o fato, a gente vai analisar, você fica... Pô, vai comparar com esses campeonatos que você tá dizendo, esses anos. Eu acho que tem um lance cíclico, né, de gerações, que você acaba tendo, às vezes, mais centroavante. Sim. Você tá tendo desse nível, né? Sim. O cara é top, pica das galáxias. Mas eu acho que a competitividade do jogo vai fazendo com que, em algum momento, tal jogador não demonstre tanta qualidade. Eu não sei se é a qualidade nata do cara. Tá aparecendo o jogador. Por exemplo, eu acho que a gente, nas últimas gerações, apareceram no futebol brasileiro jogadores que a gente imaginava que o cara ia dar. Sim. Mas aí, por N questões, aí você vai citar, a sociedade mudou, você tem outras coisas que seduzem os caras e tudo mais. Eu vou pegar o exemplo do Pato. Sim. Por exemplo, quando o Pato surgiu... o Pato era hoje pra ser um craque em seleção brasileira. Todos nós, o Adriano, por motivos diferentes, né? Sim. Todos nós olhávamos pro Pato e falávamos, pô... Até quando ele já tava no Milan, nossa, o Pato tem condição, tem qualidade, ele tem potencial pra ser o cara top. Mas aí, o cara, não sei por cargas d'água, né, pessoalmente, o cara se acomoda. Se dá por satisfeito. Se dá por satisfeito. E o próprio jogo,
apresenta dificuldades que o cara não tá... Que o cara não vai lá e se dedica pra suplantar. No caso do Adriano, já foi uma coisa mais pessoal dele, da mentalidade dele, ele não quis, ele chegou no ápice do futebol e não quis. Você pode usar isso pro Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho eu entendo que ninguém questiona. Porque ele demonstrou, pelo menos 4 anos ali, o alto nível dele. O Ronaldinho Gaúcho a gente lamenta que foram só 4 anos. Mas a gente sabe e reconhece. Pra mim, por exemplo, eu não sei vocês, eu reconheço que ele não deu tudo que ele podia dar. Então, por isso... Numa análise ampla, juntando tudo, eu boto o Messi na frente dele. Porque o Messi se ficou 15, 20 anos num alto nível. Mas analisar futebol por futebol, o Ronaldinho... no auge, se você pegar o melhor Ronaldinho, o melhor Messi... o Ronaldinho me atrai mais do que o Messi. Na história vai ficar maior. Mas agora, não tem como eu falar assim que ele foi maior do que o Messi. Se a gente falar assim, quem é mais craque? O Ronaldinho é mais craque. Quem foi o maior jogador? O Messi. Pra mim é indiscutível. Porque ele cumpriu as etapas. Eu vejo vários até à frente do Ronaldinho que tinham menos qualidade do que ele. Mas porque cumpriram, não? O Cristiano Ronaldo. É uma questão... E aí também, cara, é uma questão muito individual do cara. Às vezes o cara não quer. O Adriano mesmo é um exemplo. Ele não quer mais, cara. Não quis mais. É um direito que o cara tem. Esses dias lá na rádio... Quero ficar em casa, quero curtir com meus camaradas e tudo mais. O Wagner falou assim, o Wagner Menezes lá no Giro Esportivo falou assim... tava falando do Adriano, aí falou... Que foi aniversário do Adriano, né? Uns dias atrás... Aí falou, infelizmente, o Adriano... Eu falei, não, Wagner, de repente não, infelizmente. De repente era o que o cara queria. Cara. O cara tá feliz assim. Cumpriu o que tinha que cumprir. É reconhecido, tanto que no aniversário dele, o mundo inteiro rendendo homenagem. O Ibrahimovic fala dele, o maior companheiro que ele teve na vida. Mas o cara... Não, quero voltar pro Brasil, quero ficar na favela. É o desejo do cara, tem que respeitar. Lamentar, porque a gente queria ver o Adriano. O Adriano podia ter jogado até a última Copa do Mundo. Sim. Mas ele parou. Em relação a talentos, dentro desse meu raciocínio, eu queria perguntar pra você, assim, base hoje. A base do futebol brasileiro. Antigamente você tinha uma profusão de ex-jogadores na base. Sim. E eu acho que se priorizava mais uma questão... mais... O cara sabe bater na bola, algo de fundamentos, assim. E hoje você tem um outro estilo de estrutura na base. Você acha que isso inibe o surgimento de jogadores acima da média? Acha que ajuda? Como é que você vê? Cara, eu vejo que hoje surge mais jogadores acima da média na base. Mas aí você tem um ambiente que é um pouco diferente de antigamente. Por exemplo, para um garoto conseguir um contrato profissional, sei lá, isso não faz muito tempo não, tá? Uns 15 anos atrás... Cara, ele tinha que jogar muita bola, assim, mas muita bola. Demonstrar várias vezes. Pra ele conseguir antes dos 16 anos um contrato profissional. Sim. Hoje não. Hoje, com 13 anos, o moleque tá assinando um contrato que daqui a pouco ele vai estar ganhando 5 mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais. Bacana, tá ajudando a família dele. No profissional vai estar ganhando 40, no mínimo, aí, nos grandes Tu vê um moleque, às vezes, com 18 anos, ele tá andando de carro importado do ano e já tem um apartamento, cara. Então, assim... Você acha que é uma acomodação do cara que podia ser... Total. E isso acomoda o cara. Total. Eu já vi muito moleque que era muito acima da média em base. Quando chegava no sub-20 não conseguia render mais. Por quê? Porque a prioridade da vida dele passa a ser outra coisa. Ele não tá mais tão focado naquilo ali. É claro que esse não é o único motivo, né? Mas é um motivo forte. É um motivo forte. E tem um outro detalhe também. A gente não pode esquecer que os outros países começaram a trabalhar muito bem a divisão de base também. Exato. Então, os outros evoluíram. Evoluíram e tem métodos de trabalho que hoje são bem à frente do futebol brasileiro, né? Métodos mais científicos mesmo. Se você pega a divisão de base da seleção da Bélgica, por exemplo, da seleção holandesa, da seleção francesa, a França, ela tem um programa de scout, né? O scout que a gente fala assim, não é o scout do jogo, não é a estatística do jogo. O scout, na linguagem do futebol europeu, o que é? É o cara que vai... Por exemplo, você trabalha para a Federação Francesa. Você vai ficar na Argélia trabalhando. Você vai lá na Argélia, vai ver o campeonato sub-15, sub-16. Tem um moleque aqui assim assado. Vai lá na família dele. Aí a Federação Francesa vai e manda uma assistente social, vai conversar com a família dele. Vocês querem vir pra França? A gente vai oferecer isso. Emprego pro seu pai, emprego pra sua mãe, né? Eles têm passaporte europeu. Né? Cara, e assim... Isso é quase uma contratação, né? Pra jogar na seleção, né? Como é que você não vai? E, assim, isso acontece até no Brasil. Sim. O Andréas Pereira... Sim. Ele passou por isso, né? O pai dele é jogador, né? Já é uma história um pouquinho diferente. Mas ele optou, em determinado momento na base,
de jogar na seleção belga, se eu não tô enganado. Ele chegou a jogar no Sub-17 da Bélgica depois que ele foi pro Brasil. Porque ele via mais condições dele se desenvolver ali. E assim, infelizmente a estrutura do futebol brasileiro, ela é muito corrupta. E na base mais ainda. Sim. No profissional na base... Isso é importante. Cara, isso aí atrapalha demais, né? O que tem de jogador que joga em clube grande, que é titular, né? Porque o empresário dá um negocinho aqui pro dirigente da base, né? Ajuda a comprar aqui um determinado número de chuteiras, banca a viagem do time pra cá, pra lá. Tem isso. E tem clube grande, tá? Não é só clube pequeno, não. Eu sei de uma história, eu não vou lembrar agora o nome, mas da época do União São João, quando surgiu o Roberto Carlos. Sim. E ele já, automaticamente, o Roberto Carlos já era da seleção de base. E eu tenho um amigo lá da rádio, que ele é muito amigo de preparador físico, e o cara trabalhava nessas seleções de base da época. E ele diz claramente que na divisão de base, quase que o Roberto Carlos roda. Porque o outro do lateral esquerdo tinha um privilégio de empresário dos caras. Só que o Roberto Carlos era muito bom, então não dava. O cara ia, ele quase chegaram a escalar nos jogos, já, não sei se era uma competição sul-americana, o cara de titular, né, no início da competição. Só que o Roberto Carlos, quando foram ver, foram cobrar o treinador, amigo. Cadê aquele baixinho lá do União São João? Tá no banco? Aquele aí que o Roberto Carlos entrou e não saiu mais. Mas isso aí rola muito, infelizmente. Assim, eu, em grupo de WhatsApp, assim, né, tenho muito contato com scout, assim, de clube até de fora do Brasil, que trabalha aqui no Brasil, que é brasileiro, trabalha no Brasil. Cara, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes sai convocação de seleção sub-16, sub-17. Você vai olhar os garotos que estão convocados, alguns, né? Não todos, né? Não, isso não é a maioria. Mas um ou outro, assim, que você olha, pô, ele não tem condição de estar ali. Aí você vai ver, o empresário é bem relacionado com o supervisor da base da CBF ou com o supervisor da seleção, com o auxiliar técnico. Tem muito isso, infelizmente. Tem isso desde uma escala pequena, de clube pequeno, onde a gente presencia assédio sexual, assédio moral, né, maus tratos e tudo mais, até a seleção brasileira de base. Tem também, tá? A gente não tá aqui pra mentir, porque... E isso atrapalha demais, cara. Isso atrapalha muito. Assim, eu já vi muito garoto bom na base não ter oportunidade e o cara simplesmente se desestimula com aquilo ali. Ele não consegue mais recuperar aquele encantamento, aquele sonho, e isso influencia no desempenho dele, infelizmente. Dê o seu like aqui na nossa live, participe com a gente, mande o seu comentário, o que você acha, por que o Brasil... Se você acha que o Brasil revela menos jogadores ou não, manda aí qual é a sua análise. Estamos aqui recebendo hoje o Rodrigo Coutinho com a gente, colunista do UOL, falando muito de tática para que a gente ir de uma forma mais direta para que a rapaziada entenda. Essa é a parada. Antes que se você for mudar o rumo da prosa... Sim. Ele citou... Só para pontuar, né? Ele citou... a referência que é, por exemplo, a base da Bélgica, a base da França. O Flamengo, na revolução da base que ele teve, vamos pegar aí gestão do Bandeira pra cá, contratou, né? Eu não sei se é um software ou se é uma equipe, né? Mas que prestou serviço pra Bélgica na capitalização de jogadores, né? Na realidade, é um modelo de trabalho. Vamos colocar assim, você adquire... um grupo que trabalha de determinada forma na formação de jogadores. Então, eles, por exemplo, o Flamengo hoje na base, ele tem um documento de mais de 500 páginas detalhando qual é o modelo de jogo que os times têm que ter, qual é a característica que o volante tem que ter, que o lateral, que o zagueiro. E isso não é uma coisa que vai, de uma hora pra outra dar resultado, não. Mas já começou. Tá? Já começou, né? Assim como base do Fluminense... Passei por lá e, assim, cara, sempre foi de excelência. Assim, um trabalho feito lá em 1999 já era. Né? A gente tá em 2020. É um trabalho que tem que se elogiar o ex-presidente Davi Fischel, né? Que fez muito... Esse trabalho de Xerém é um trabalho que o Davi Fischel... se eu não me engano, o Davi Fischel já faleceu até, né? E ele colocava muita... dali da gestão dele em diante, Xerém... o Flamengo, no que você falou, o Flamengo... Eu lembro de uma época que a galera comentava... o último jogador, assim... de um nível de seleção internacional que o Flamengo tinha revelado era o Renato Augusto. Sim. E aí passou muito tempo sem revelar ninguém e agora você vê a quantidade de dinheiro que o Flamengo já fez vendendo jogadores. Mas recentemente é o Vinícius Júnior e o Paquetá, né? Renier também bem lembrado. Teve o Jorge um pouco antes. Sim. Então, já tem uma geração Léo Duarte, né? Léo Duarte. Já chegou já perto do Sub-20, mas enfim, terminou a formação no clube. Cara, assim, o caminho é esse. Pra quem quer... capitalizar com o futebol, infelizmente a gente vive num mercado que é de exportar. Não adianta a gente querer achar que o grande jogador brasileiro ele vai jogar aqui a carreira inteira. Não vai.
E também não adianta a gente querer achar que se ele ficar aqui até 23, 24 anos, ele vai se desenvolver corretamente. Não vai. Não vai. O nível do Campeonato Brasileiro tá muito abaixo do que o cara precisa pra se desenvolver e chegar a um nível top desse, Romário, Ronaldo, entendeu? Entrou num assunto interessante antes que eu mudasse o rumo da prosa aqui. Nível do Campeonato Brasileiro, Muito futebol fraco. brasileiro, porque o Jorge Jesus outro dia deu uma declaração, não sei se ele quis dizer se que era mais difícil ou mais competitivo. São duas coisas diferentes, né? Porque se você tem um nível baixo, pode ser mais competitivo. Ou se também quis exaltar o trabalho dele de ter ganhado aqui, enfim. Agora, o que você acha do nível do futebol brasileiro apresentado aqui e como é o olhar, assim, das pessoas que se debruçam sobre tática, enfim? E o Coutinho já deixou claro que adora o futebol brasileiro. Sim, Isso depende de você achar que é Ele fraco vai ou não. ver mesmo exatamente. sendo ruim, enfim. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu falo muito pouco de futebol internacional. Eu vejo futebol internacional, né? Quando eu vou fazer alguns trabalhos mais pontuais, eu me debruço um pouco mais. Mas eu vejo futebol brasileiro, eu me programo pra ver o futebol brasileiro. Série B, Série A, Copa do Brasil, estadual. Mesmo tendo muito jogo fraco. Né? Infelizmente, até pra ter um pouco Tem mais muito jogo fraco, cara. Muito jogo ruim. Muito Eu, jogo por ruim. ser narrador, tem jogo... A galera, pô, eu até inventei algo agora Comigo todo jogo é clássico, não interessa. Eu vou tentar fazer alguma levantar, coisa né? acontecer pra levantar. Mas porque pega muito jogo ruim, né, Sim, cara? cara. E assim, uma série de fatores ocasiona isso, né? Primeiro lugar, essa questão técnica. Realmente, os melhores jogadores brasileiros não estão jogando aqui. Não adianta a gente se iludir com isso. Eles vão sair, até porque, pô, a gente é profissional. Se te chamam pra ganhar mais, num lugar que vai te dar uma estrutura maior, né? Você vai, cara. Óbvio. Vai. Você não vai ficar por romantismo no lugar que você começou. Se convidar o Charla pra gravar em Madrid, a gente vai aceitar. Vai. Exatamente. Isso. Alô, Vinícius Júnior, um abraço. Tamo junto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o despreparo de muitos profissionais aqui, né? E aí eu não tô falando só de treinador, não. Tô falando de dirigente. Sim, né? esse aí... Dirigente, por exemplo, o que Flamengo e Palmeiras gastam de dinheiro, o que o Atlético Mineiro gastou de dinheiro esse ano, e não apresentar algo melhor do que apresentaram, ou não ganhar mais do que ganharam, cara, é ridículo. É ridículo. Foi o que eu citei até no último programa. Numa empresa séria, um erro de análise, como foi a do Domi, que custou prejuízo de multa e tudo mais, pode custar até o campeonato, Sim. é passivo de demissão. Numa empresa, você vai chegar pro seu executivo, que você paga, né? No futebol tem a figura do vice Diretor. da pasta e tem o diretor executivo. Eu falava aqui no programa passado, não tem nada contra o Marquinho, Marcos Braz, acho ele bom, dirigente, até o Cantarelli tava falando, eu também concordo com o Cantarelli, Ele acho ele tem bom. coisas boas, né? Sim, Ele mas tem esse outro lado do futebol que precisa entender. Exato, Mas nesse cara, ponto que falta hoje também. Sim, no ponto do Domi, é o típico de ponto que se você passar pra uma empresa, você como um presidente ou alguém grande que delegou o serviço, o cara contratou aquele profissional, ele chegou pela sua indicação, e em 3 meses, todo mundo do conselho, por exemplo, chegou à conclusão que tem que mandar embora e pagar uma multa, com certeza o CEO, o executivo que estava ali no processo, ele vai rodar. Sim. Ele vai rodar. Como é que pode você chefiar um departamento de uma empresa, contratar um profissional pra, sei lá, ser o seu gerente, Sim. e você não saber como é que aquele cara trabalha, né? Tipo, nessa diferença do Domi pro Jesus, existia uma coisa primordial, da forma de atacar. Sim. Os dois são ofensivos. Dentro dessa A característica... gente volta ao Fla-Flu, né? Ofensivo ou defensivo? O cara é ofensivo. O cara é posicional. O outro já prega um time que se movimenta mais, que troca de posição. Cara, isso é uma diferença muito grande pro jogador. Principalmente quando o cara foi vencedor com determinado estilo. Chega um outro treinador que tem tudo diferente. A forma de se comunicar, a forma de se vestir, de se apresentar, de treinar, de jogar. De repente o cara olha assim, pô, peraí, tava dando certo. Por que esse cara chegou agora aqui e vai mudar tudo? Gato mestre, né? E aí, cara, ao mesmo tempo, a diretoria não dá o respaldo pro cara em cima disso. Não, e teve uma declaração que eu acho muito simbólica do Marcos Braz. Que ele falou na apresentação do Domi, não vou dar um cavalinho de pau num transatlântico. Né? Ou seja, como se o Flamengo tava lá... Como se o nome do Domi era o nome na esteira do Jesus. Era um treinador parecido, e não é, né? Não é. O Domi, e é fácil de saber disso, assim. O Domi, ele fez um bom trabalho na MLS, lá no New York City. Ele foi terceiro colocado, com um time de jovens, não tinha nenhum grande jogador no elenco dele, né? Vários outros times tinham investido mais do que ele. Mas, cara, eu lembro que eu participei de alguns podcasts na época, live
dessa galera que é influenciadora da torcida do Flamengo. E eu falei na época, eu falei, ó, ele é um treinador que é diferente do Jorge Jesus. É uma boa aposta? É uma boa aposta. Agora, tem que dar respaldo pro cara. Tem que ir com o cara, né? Sabe, é você chegar no vestiário e falar, galera, olha só, maravilhoso, fomos campeões da Libertadores. Acabou. O cara quis ir embora, não quis ficar, a gente ofereceu tanto. Vai chegar um treinador que tem outro método de trabalho. Quem não se enquadrar, tá fora. Tá fora, cara. Ué? Mas o discurso, pelo visto, foi o oposto. Vem aí um cara pra seguir o que vinha acontecendo. E o próprio Dom errou nisso na entrevista coletiva dele. Falando que ia. Ele deveria marcar o território dele ali. Eu acho, ele não marcou claramente. Eu tava até nessa entrevista coletiva. Ele não marcou assim, mas ele deu indícios, né? Porque eu acho que ele não podia falar que todo mundo tava pressionando ele na entrevista coletiva pra saber assim, cara, você vai seguir o Jorge Jesus. Se ele falar, não, como assim não? Né? É compreensível, né? Então mas ele deu indícios claríssimos. Na época eu até acho que conversei contigo. Sim. Ele deu indícios claros de que, não, você vai seguir. Não mas aos poucos... ele deu indícios de que ele ia mudar, cara. Assim, o que eu acho é o seguinte, o discurso no futebol, ele é muito importante nisso, né? Por exemplo... O próprio Marcos Braz ou Bruno Spindle, eles poderiam ter tirado esse abacaxi da mão do Domi. A partir do momento que foram conversar com o cara, como é que você conversa com um treinador e não pergunta pro treinador qual é o modelo de jogo dele, cara? Cara, isso é uma coisa, sabe, muito amadora. Né? E não é natural no futebol brasileiro isso? Assim, natural não é comum. E é por isso que a gente tá nessa situação. Exatamente. Porque assim, a gente tem um monte de treinador que ou não tem a capacitação correta pra treinar um time de Série A, ou já teve em algum momento, se estabilizou no mercado, se acomodou e não quis dar um passo à frente, né? Mas continua tendo espaço, por quê? Porque ganhou tudo lá atrás. Sim. Tem um monte de nome aí, não vou nem citar pra não nem precisa, todo mundo já sabe. Tem um monte de nome aí. Inclusive o Abel Braga é um desses caras. Sim. Com todo respeito a ele. Sim, teve uma sobrevida, na verdade, agora. Sim. Né? Então, assim... Cara, o nível é muito baixo de quem comanda a pasta de futebol em clube, não sabe, faz conchavo, faz acerto, tá mais interessado em outra coisa do que desenvolver um time dentro de campo, realmente. Em ter uma ideia de futebol. Como é que você tem um departamento de futebol, vai contratar um treinador, e você não sabe como o seu time quer jogar? Como você sai contratando um monte de jogador, né, e de repente você olha assim, caramba, peraí, eu tô contratando um treinador que propõe o jogo. Meus zagueiros não sabem sair jogando. Meus laterais é só bala o tempo inteiro pelo lado. Ninguém sabe construir, ninguém sabe fazer nada. Volante é só foiçada. E aí? E aí você quer botar um estilo bailarino no teu time, movimentação. Não tem como, cara. Eu falava com o Cantarelli no programa passado, que ele perguntava, lance de hegemonia, né? O Flamengo apresentava uma possibilidade de hegemonia, o que não rolou? É uma figura central. Porque no futebol brasileiro não rola. É uma figura central do dirigente. Sim. No caso do Flamengo... Que era, na minha visão, eu não sei se todo mundo sempre que eu falo isso, não, mas tem que ver que tem grandes times, não sei o quê. Cara, minha visão, quem investe mais, irmão, tem que ganhar o campeonato. Sim. Essa é a minha visão. Quem investe mais... Ou pelo menos jogar pra isso. Ou pelo menos jogar pra isso, bater na trave... Quem investe... O Flamengo, por exemplo, não pode sair pro Racing na Libertadores. Sim. Isso com que o Racing... Sim. Talvez pega o salário de um jogador do Flamengo, você paga o elenco do Racing, a gente vai dizer que jogou mais do que o Racing, mas não foi eficiente pra ganhar. Não, mas pra mim tem... Porque fora tem. Né? Você pega os times que mais investem com a distância, que aqui já começa a se criar... Os times que mais investem, eles ganham. Por que aqui isso não acontece, assim? É por causa disso que você... A figura do dirigente é central nisso aí. Central e, assim, os erros de processo de trabalho, né? Porque existe uma roda gigante hoje que é o seguinte. Você contrata o treinador, aí o treinador estreia. Se ele começa bem, aí todo mundo fala assim... Olha, ele tá trabalhando pra caramba, ele tem ali um estilo inovador, os jogadores estão gostando muito dos treinos. De repente começa a perder o time. Aí vira o professor Pardal, vira o estagiário ou o cara que tá obsoleto, né? Tem essas três opções. Tem um monte de caixinha pronta pra colocar, Tem as três opções. O dirigente, qual era o papel dele nesse momento? Senta o rabo lá na mesa de coletiva e vai responder. Isso. Vai responder fulaninho que tá lá cornetando na imprensa ou o torcedor que tá lá. Olha, não é bem por aí não, por isso. Por que não faz? Porque o cara não tem a capacitação. Eu tenho certeza absoluta. Se você chega no Marcos Braz hoje e pergunta pra ele qual é o esquema tático que o Flamengo joga, esse bobeira ele não sabe te responder. Qual é a função que o Felipe Luiz tá fazendo no Flamengo?
Ele não vai saber. E é a obrigação dele saber. Ele é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Sim. O Bruno Spindel, a mesma coisa, tem que saber. É o executivo Acho da que pasta. aí é mais pro Spindel do que pra ele, tá? Porque ou então, aqui se tem ele não essa souber, figura de Mas eu acho que político, né? Eu acho que Cantarelli. o Spindel vai conseguir responder. Não O Spindel vai. é um cara do marketing, Não vai, ele entrou por outro não viés. Não vai. Ô, Cantarelli, é o seguinte, às vezes o Braz, eu tô citando o Braz, mas pode ser qualquer um, sabe? A gente pode fechar o olho e apontar pra qualquer clube de futebol brasileiro que o vice de futebol não vai saber te responder isso. Ele pode até não saber, mas ele tem que pelo menos, cara, ter uma noção daquilo ali, sabe? Pra não cometer um erro tão grotesco como foi esse do Jesus pro Domi. Ele poderia até apostar no Domi. Eu acho que o Domi é o melhor cara, mas quando for a entrevista coletiva do Domi, olha só, pessoal, seguinte, Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo, tá? Junto com o Coutinho, beleza? A história dele acabou, tem que ser claro assim, a história acabou aqui, tá? O time que ele montou foi ótimo, foi maravilhoso, mas tá chegando um treinador com outro tipo de ideia. Então isso não vai acontecer do dia pra noite. O time vai oscilar, vai ter jogador que vai perder desempenho, outros vão subir desempenho, a gente vai avaliar no dia a dia. Cara, é difícil fazer isso. E não foi isso que aconteceu. Não foi. O discurso foi o oposto. Não vai, mas sabe por que não faz? Porque sabe que a hora que o bicho começar a pegar, ele vai ter o álibi dele. Que qual é o álibi dele? Mandar embora. Sim. Isso não é só no Flamengo, não, tá? Isso aí em tudo quanto é clube. Sem contar quando não há outros problemas. Quer outro exemplo maior do que o Vasco esse ano? O Ramon fazia um trabalho sensacional no Vasco? Não. Mas o Vasco tinha um trabalho ruim com o Ramon? Não. Não. O Vasco até chegou a liderar. O melhor trabalho do Vasco no ano foi o trabalho do Ramon. Então, e aí, assim, no primeiro tropeço... Aí, beleza. Aí o Ramon vai mandado embora por uma questão política interna do Vasco, né? Do presidente. Ex-presidente Campelo. E aí não concordava com a utilização do Ramon. Enfim, uma fofocada danada lá com o departamento médico. Manda embora o cara por isso. Ah, não, vamos trazer um técnico europeu. Traz um cara, o Ricardo Sapinto, que com todo respeito a ele, nunca justificou uma vinda ao Vasco. Um clube do tamanho do Vasco. Aí você perde um tempo, 3, 4 meses, com um cara que não tem condição de treinar o Vasco. Foram buscar o cara por quê? Porque falava português. Era o português. De Portugal. Eu vou chamar Primeiro ele... que falou hora após, passou na calçada, entra aqui. Eu vou chamar o dirigente do nome que ele é conhecido, mas o nome dele não é esse. Eu esqueci agora o nome dele, o Zé do Táxi. O José Luiz Moreira. José Luiz Moreira. Foi por causa dele. É amigo, ele é português, né? É um amigo, tem um contato, vamos trazer. Não tá na onda dos portugueses? Vamos trazer o Sapinto. Mas isso que eu acho que pode ficar claro pra galera é assim... Não interessa o cara... Você teve um português antes, Paulo Bento no Cruzeiro, né? Enfim, tem outros portugueses também. Já teve um português... Meses, né? Agora Gesualdo Ferreira no Santos. Teve um anterior que dirigiu o Atlético Paranaense há alguns anos. Eu esqueci o nome dele. Miguel alguma coisa. Isso, Enfim, assim... eu não acho... é o que acontece, mas eu não acho possível chegar um dirigente e olhar se o cara é português ou brasileiro. Dizer que ele é bom, né? Por isso. Né? Porque quando o Jesus saiu do Flamengo, o que se falava? Não, a gente tem que ter um técnico estrangeiro e ofensivo. Falei, porra, se botar isso no filtro de pesquisa, amigo, vai pegar 500 mil. É muito amplo isso. Aí a gente tem uma dimensão do porquê que o futebol brasileiro tá nisso, tá? Aí só pra terminar de responder a tua pergunta. Né? Feito nas coxas. Só pra terminar de responder a tua pergunta. A gente tem um calendário aqui que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Não tem. Não tem. Não adianta, porque na Inglaterra não é igual aqui. A Inglaterra é um país pequeno. Você viaja 2 horas de uma ponta a outra do país. Isso aí. Né? Aqui no Brasil você viaja 5, 6 horas. Tá? Não tem isso. Aí você tem uma condição climática que lá não tem. E tudo isso, cara, gera uma pressão mental, física nos jogadores que o resultado final é o nível de futebol que a gente vê no Brasil. Né? Você tira um ou outro time que dá vontade mesmo. Pô, vou lá ver esse time jogar. Hoje eu vou te dizer que difícil, hein? Unanimidade não tem hoje. Nesse campeonato pandêmico, a gente teve o Flamengo de 2019. Antes do Flamengo de 2019 também, pra lembrar o outro... É difícil. Os times eu acho que o Tite de 2015... É isso aí, o Corinthians de 2015, vamos botar aí o Santos de 2018 era um time legal de ver jogar com o Dorival. Aquela geração do Cruzeiro 14, 15. Do Marcelo Oliveira. Mas assim, unanimidade... Talvez só o Flamengo de 2019. Né? Então, assim... Foi muito dominante, né? Muito dominante, muito acima da média. O Palmeiras do Cuca era um time que... Ele tinha o porco louco. Nada que é classificado como porco louco pode ser algo... Aí você depois teve o próprio Palmeiras do Filipão.
Eram times, assim, eficientes, né? Vencedores, não a gente tem que reconhecer o mérito, sim. mas não é aquilo que poderia ser. Exato. Né? Em cima daquilo que a gente até falava aqui fora do ar. Existem várias formas de jogar futebol. Mas, por exemplo, você tem um elenco como o elenco do Palmeiras, né? Que é o segundo melhor elenco do país. Agora vai rivalizar com o Atlético Mineiro, que o Atlético está contratando muita gente. Mas eu não consigo ficar satisfeito vendo o Palmeiras jogar contra o Santos do jeito que jogou a final da Libertadores. Nossa senhora. Sabe? Eu dormi, Coutinho. Cara, não dá. Eu tava de folga em casa, eu dormi. Eu fiquei revoltado. Assim, o perdi pior o é o gol seguinte, ainda. o pior é o seguinte. O pior é ter passado do River, por exemplo. Pois que é um time mais positivo. O Abel Ferreira, ele mostrou em vários jogos do Palmeiras, tirando os jogos decisivos, que ele sabe montar um time mais envolvente, vamos colocar assim, um time mais dinâmico ofensivamente. Mas ele optou por aquilo ali. Isso. O time tá desgastado, beleza, mas ficou 2 semanas antes da final da Libertadores sem jogar com o time titular. Isso. Né? Tava calor no Maracanã? Tava. Cara, mas é um jogo só. Pô, a decisão... 2019 em Lima, no meio do deserto, tava um calor danado também. Tava. Flamengo e River fizeram um jogaço. Eu usei esse exemplo. Mesmo o Flamengo jogando mal, você tinha um River em boa parte bem. Mas o Flamengo tentava jogar. O Flamengo tentava. E depois o Flamengo conseguiu elevar no segundo tempo, do meio pra lá. Você não teve nenhum momento do Palmeiras e Santos alguém esticando essa corda. Só especulação. O tempo inteiro especulando, esperando o adversário. Eu, no dia seguinte, na segunda-feira, né, do Giro Esportivo, falei: o Cuca se preparou pra anular o Palmeiras, o Abel pra anular o Cuca, e eles anularam o jogo. O jogo ficou anulado. Sim. E aí, na minha opinião, naquele momento final, num desequilíbrio do Cuca, ele acabou desequilibrando a contra ele. Eu não vou aqui cravar muita gente, até o Petkovic saiu em defesa que, não, você não pode colocar na conta do Cuca naquele momento de desequilíbrio. O desequilíbrio passa por tudo que aconteceu no Santos, mas naquele recorte, naquele momento, que é a hora que o jogador tá ali vivendo o jogo, ele se embolou com um adversário do campo. Sem necessidade nenhuma. O Felipe Jonas, se eu não me engano, sai do jogo. E exatamente no corredor onde o Felipe Jonas estaria, o Rony recebeu aquela bola e teve tempo de matar, olhar e botar. Aí eu vou eximir o Pará, porque o cruzamento foi muito bem feito. Sim. E pegou de um jeito que o Pará tentou, mas ela veio exatamente atrás dele. Então, assim, o jogo foi decidido no desequilíbrio, porque o resto foi todo neutralizado. Isso mexeu, aquele fator em si mexeu demais com a concentração do time do jogo. Sim, tava certinho. Você tá ali focado, de repente tem uma confusão danada lá de fora, empurra, o técnico sai. Exato. Um cara que, ele conduziu o Santos até aquele momento, ele teve muita importância ali. Lógico, ele é o presidente, chamado pelos jogadores. Pois e aí, cara, você tem uns 3 ou 4 minutos ali de oscilação de concentração. E é justamente o momento que sai o gol do Palmeiras. Sim. Né? Aí agora perguntando pra você, Rodrigo, antes pedindo pra galera dar o like aqui na live. O papo tá sensacional, né, irmão? Pô, a qualidade do amigo aqui também, né? Sensacional, cara. Rodrigo Coutinho com a gente. Dê o seu like, mande seu comentário, entre no nosso assunto aí, cara. Só convidados de alto nível aqui no Charla Podcast, espalhe pra geral, beleza? Eu falava, antes da gente chegar aqui nessa conversa com o Coutinho, eu avisava pro pessoal, família, né? Sim. Próximos, não, vamos conversar. Quem vai ser o próximo convidado? Pô, Rodrigo Coutinho, amigo. Pô, o cara fala de carnaval, o cara trabalha colunista, trabalha com parte de esquema tático. Aí eu falei, vai ser o primeiro Charla que a gente vai falar de uma forma mais aprofundada nessa parte. Verdade. Porque o Flazoeiro foi que passou, foi uma zoeira, né? Zoeira. E falando muito de Flamengo, muito mais do lado desse lado novo, dos youtubers e tudo mais. Então, assim, essa conversa com o Rodrigo é uma conversa que a gente entra e a gente gosta disso, né, Cantarelli? Sim. Tem que achar que a gente é bagaceiro, só fala... Também. Também. Mas a gente gosta dessa parte também. Então a gente tá aproveitando aqui pra botar pra fora nessa conversa, dessa parte de tática e de entendimento do futebol que falta. A gente, às vezes, fica pensando, e eu acho que na pandemia, eu me incomodava muito com isso. O pessoal aqui no Brasil, a gente trata o futebol como algo descartável. O futebol é muito importante. O futebol coloca comida na mesa de milhões de pessoas, da nossa e de milhares de pessoas. E estavam tratando, independente de você falar de desleixo, tem tudo protocolo, tem segurança, mas eu me incomodava muito em você deixar de lado, assim... Futebol não pode ser tratado como o lazer. Futebol não é lazer, ele também é. Para milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, é o exercíciozinho do final de semana, com os amigos, aquele cervejinha, o churrasquinho. Mas para outros milhões de pessoas no Brasil, ele é o ganha-pão. E é uma indústria bilionária que não pode ser tratada apenas como algo banal. E mais, o que tá ficando aqui pra galera também é o seguinte, cara, além de política, se quiser ficar no Fla-Flu também, beleza. Eu tô dizendo o seguinte, nas outras áreas de atuação da sociedade,
você não pode ter duas visões apenas, né? Que é reduzir... várias. Você reduz a discussão. Você limita a discussão. Achar que só uma coisa tá certa o tempo inteiro, porque nunca vai estar, não existe nada 100% correto no mundo. Com certeza. E por isso que eu te pergunto, em relação a treinadores brasileiros, assim, se eu fosse te pedir um nome pra você apontar assim, cara, esse cara hoje é um grande treinador e é brasileiro e poderia chegar lá. A gente tem a diferença da língua, né? Que muita gente não coloca nesse... Mas que acontece, né? Sim. O Kudê e treinar o Celta, de boa. Agora, pegar um brasileiro lá é mais difícil. Um treinador brasileiro que tem essa capacidade hoje, assim, é difícil. De sair do país? Hoje eu só vejo dois. Hoje. O Tite e o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri? Eu acho que ele pode ser um cara que... Eu gosto acho que é assim, o conceito de trabalho dele, pra mim, é muito acima da média. Foi fritado no Flamengo por várias questões, né? Entre elas, tirar da comissão técnica um ex-jogador, e aí ele foi atacado por muita gente que era amiga desse ex-jogador. Então... E aí você sabe como é que isso influencia isso internamente. Né? Acabaram pegando aquele jogo com o Cruzeiro da Libertadores pra usar de Cristo. Muito ingênuo, muito cabaço. Achou que poderia... E é uma coisa normal. O cara tem 39 anos. Eu tô falando assim, se eu sempre perguntar hoje, os caras que têm potencial de sair do Brasil e fazer um bom trabalho, eu acho esses dois. Mas acho que tem gente que mas é interessante, assim, o Tite a gente acabou de falar pra não ficar nesse fla-flu, né? É um treinador que tem lastro, tem casca, títulos, treinador da seleção brasileira. O outro é um jovem treinador. Os dois pra você tem esse potencial, assim. Pra fazer um trabalho diferenciado, tem. E assim, tem muito técnico fora do Brasil, fora do país, tá treinando La Liga, Liga Portuguesa, que também não é nada demais, tá? Por exemplo... Nada impediria do Mano Menezes sair do Brasil, pegar um clube de Portugal e ficar em quarto lugar na Liga Portuguesa. Sim. Montando um time fechadinho na defesa. E o Mano ele tentou isso, não conseguiu. Ele ficou lá em Portugal tentando. O problema todo é o seguinte, a formação de treinadores do Brasil, ela é muito deficitária. Gateando, né? Pra você ter ideia. Um dos meus objetivos profissionais agora é fazer o curso de treinadores da Associação Argentina de Futebol. Que é reconhecido pela UEFA, né? Você estuda 2 anos, tá? Os últimos 3 meses são presenciais. Tem que ir pra Argentina ficar lá. Você estuda psicologia, por exemplo. Aqui no Brasil, o curso de licença A, os caras passam 10 dias na Granja Comari, sem um conteúdo prévio online, né? Um EAD, vamos colocar assim, como foi o curso de análise de desempenho que eu fiz. Sim. E saem de lá formados, com 10 dias, cara. 10 dias de... 10 dias não capacita ninguém. Cara, não é boa, é muito pouco. Muito pouco. É claro que os treinadores não vão falar isso. Até porque eles dependem dessa formação pra estar na beira do campo. Exatamente. Então eles não vão atacar aquilo que formou eles. E é por isso que a UEFA não reconhece, Não né? reconhece. Não tem base, os clubes né? não reconhecem. Exato. Os clubes não reconhecem. Se você for... Por exemplo, o Silvinho treinou o Lyon. Não foi bem, foi mandado embora. Foi fritado, né? Mas você vê. O que o Silvinho tinha de lastro na carreira como treinador pra pegar o Lyon, que é um dos principais clubes da França? Ele não tinha nada basicamente. Como head coach, nada. Nada. Ele acompanhou o Mancini, né? Ele era auxiliar... Foi auxiliar do Tite, do Mancini. Do Mancini na Itália e na Inglaterra, né? Então, assim... O normal seria ele pegar um clube menor da França. Sim. Ele pegou o Lyon. Por quê? Porque ele é um ex-jogador e porque ele tinha formação lá. E tinha o Juninho de diretor também, né? Se o Tite tem essa formação lá fora, talvez nem isso, né? Depois que ele sair da seleção brasileira, ele tem um bom pra pegar um Arsenal, pra pegar não sei, uma Roma da vida, eu acho o Tite mais preparado do que o Filipão, que pegou o Chelsea. Muito mais. Da seleção de Portugal. Muito mais. O Tite, ele se diz, eu já vi da boca do Tite, dizendo que ele se diz mais confortável se ele fosse trabalhar na Itália. Porque ele acha que ele domina mais o idioma. Mas eu concordo com o que o Coutinho tá dizendo. E o idioma é um grande entrave, um empecilho, né? O cara tem que falar inglês. Porque, ele vai pra Itália achando que só vai falar italiano. Não. Tem ganês, tem inglês, tem americano, mesmo tem se ele trabalhar no japonês. Sassuolo, mesmo se ele dirigir o Sassuolo, ele vai ter uma seleção com múltiplas nações, né? E em relação a essa questão, você me surpreendeu, assim, de falar do Tite e do Barbieri. Eu queria saber de você do Diniz. O que você... Eu acho enxerga, porque muita gente coloca, o Diniz é o cara que, né, assim, nessa discussão rasa, vamos botar, é o cara que tem mais um estilo de um técnico de fora do Brasil. Cara, como é que eu tento avaliar um trabalho de um técnico, né? O futebol tem 6 momentos num jogo. Fase ofensiva, fase defensiva, transição ofensiva, transição defensiva, bola parada ofensiva, bola parada defensiva. Eu tento ver os 6 momentos. Se esse técnico me dá organização nos 6 momentos, o time sabe exatamente o que vai fazer e tem desenvolvimento em cima daquilo ali, eu sei que é um bom trabalho. No Diniz eu não vejo isso acontecer. Eu acho que ele tem uma proposta de futebol, uma ideia de futebol, que todo treinador tem que ter também.
Eu acho que ele tem um grande mérito de evoluir o jogador, encorajar o jogador. Tem muito jogador que ele pega que tem um nível e de repente o cara tem uma crescida de produção, né? O cara consegue crescer naquilo que ele apresenta dentro de campo, muito por isso. Por esse método dele de, ficar forçando o cara, encorajar, tentar, a buscar. Isso é muito bacana dele. Agora, ele tem que trabalhar melhor a parte defensiva, sabe? Essa questão do último terço do campo que a gente falou, acho que ele falta um pouco nele ainda. E também, cara, é uma coisa que ele pode melhorar, tá? Eu não tô condenando a carreira dele, nem os outros, não. É até curta, né? Se vamos falar. É uma questão assim, curta. Que a gente tem que entender que o treinador, muitas vezes... Um bom exemplo disso é o Dorival Júnior. Dorival Júnior eu acho um bom técnico. Também. Né? Eu acho que ele é um cara que sabe organizar times. Ele, em determinados momentos da carreira, ele não tinha nem metade do que ele tem hoje de qualidade. Ele conseguiu ir evoluindo. E acho que é um cara que pode comandar um bom projeto, assim, sabe? Acho que E ainda não teve, né? Não teve, assim, aquela... Dorival, toma aqui, vou te dar um elenco legal, competitivo, pra você disputar um G4. Vou te falar. E vou te dar um ano pra você trabalhar. O elenco legal que o Dorival teve nas mãos foi aquele elenco do Flamengo que ele trabalhou... Pegou no final do tempo... 10 jogos. E assim, uma coisa muito legal daquilo ali. Ele pegou o time do Barbieri, ele não mudou o time do Barbieri. Ele manteve a mesma ideia de jogo, até porque eles têm ideias muito parecidas de futebol. E no final das contas, tipo, depois do segundo, terceiro jogo, eu lembro por causa... A gente tava na rádio até fazendo esse pós-jogo. E na coletiva ele falou, não... O cara perguntou pra ele assim, o que você fez de diferente? O time voltou a render. Ele falou, olha, eu só mexi com a cabeça dos jogadores. Eu tentei recuperar a autoestima deles, né? O Dorival é bom nisso, Porque assim, taticamente, não fiz quase nada. Eu mantive aquilo que o Barbieri vinha fazendo. Ele já vinha fazendo um grande trabalho. E aquilo ali, cara, me chamou muita atenção... pro caráter do cara, porque ele poderia muito bem, o cara tá chegando no Flamengo, um contrato curto, ia ter eleição no final do ano, ele poderia dizer, não, eu fiz isso, fiz aquilo, e todo mundo ia acreditar. Quando na realidade ele não tinha feito nenhuma grande transformação. O Dorival, eu fui setorista durante um tempo, ainda na TV trabalho também, cobrindo o Flamengo e tal. Agora, o Dorival foi um dos treinadores, eu acho assim, mais... enfim, um cara mais humano, um cara que se preocupa com esse lado e um cara muito gente boa também, então tem esse aspecto. Agora, só pra te perguntar assim, Flamengo pra próxima temporada, né? A gente não sabe o que aconteceu. Flamengo até pra próxima temporada. Te dão a caneta. Em que sentido deve ir o Flamengo? Assim, o Rogério... deveria permanecer. Porque, assim, a gente apresenta programa esportivo e tal, cara, a torcida do Flamengo não gosta do Rogério. Essa é a grande realidade. Pode acontecer o que for, o Rogério pode bater campeão mundial. Foi campeão mundial apesar do Rogério, aí vai ser o Gabigol, enfim. O que você acha? Qual o sentido que tem que seguir o Flamengo? Assim, eu acho o seguinte, retorno do Jesus, enfim. Se fosse possível, né, acho que... seria uma boa. Você acha uma boa? É uma boa ideia. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Assim, eu acho que não vai repetir o que fez em 2019. Não vai. Eu tenho quase certeza que é muito difícil aquilo. É muito difícil, Aquilo ali é uma conjuntura de fatores que é difícil de você ter de novo, né? Um somatório de coisas muito complicadas. Mas assim, eu acho que como treinador ele é melhor que o Rogério. Não tenha dúvida, sem contar o lastro que ele deixou no clube, né? Essa questão da torcida não gostar... Isso é uma coisa muito importante também, porque isso passa pro dirigente no dia a dia, tá? Isso. E tem um outro detalhe que é o seguinte. O Rogério, né? A torcida não gosta do Rogério por quê? Porque o Rogério, ele em nada se assemelha com aquilo que o rubro-negro médio, vamos colocar assim, ele faz. O jeito que o Rogério se veste, o jeito que o Rogério fala, o histórico do Rogério no São Paulo. Ele fala flamenguista, pô. Pois é. Então, assim, é o tipo de coisa. A torcida flamenguista. O torcedor rubro-negro, que gosta de ser chamado assim, ele não se identifica com o cara. Então, se acontece alguma coisa. Aí, pra completar, o Rogério tem problemas de relacionamento com o Gabigol em algum momento. Aí o time oscila. Aí não bota o Pedro aos 45 do segundo tempo. Ou não bota, ou tira o Gabigol muito cedo. Sabe, são coisas assim que vão se somando. Isso passa pelo entendimento do time também, né? Teve jogo que ele não errou, por exemplo. O brasileiro não admite tropeçar no processo. E todo processo vai ter tropeço, irmão. Então, assim, se eu fosse falar do trabalho do Rogério Ceni, eu acho que é um bom trabalho. Eu também acho. Acho que é um trabalho, só pelo trabalho, merecia uma continuidade. Agora, como você falou muito bem antes, futebol não é só a parte tática. Eu não sei como é que é o relacionamento dele dentro do vestiário. Sim. Né? Eu não sei. A gente não sabe se ele se dá bem, se os jogadores estão gostando, se não estão gostando, né? O jogador não vai dizer isso.
Só quem tá no publicamente não vestiário vai. tá sabendo. O cara lá que tá na frente do futebol, ele vai chegar na liderança aí. O que tu acha? O que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, isso, isso. E aí ele vai tomar a decisão dele. Você acha que o Rogério, ele só fica... assim, lógico, a gente tava falando aqui, né? Se tiver o êxito, conquistas e tudo mais, eu acho que ele fica. Menos se o Jesus ficar desempregado. Eu acho assim, cara. Eu acho que o Rogério não fica nem assim. Vou ser bem sincero pra você. Eu acho que... Nem com conquista. Se eu tivesse que chutar... Não é informação, é chute, tá? Se eu tivesse que chutar, eu acho que ele já tá fora do Flamengo em 2021. Mesmo ganhando, perdendo. Tá? Porque eu acredito É uma impressão que eu tenho também. Acredito que a direção, né, do Flamengo, aí Marcos Braz, o Landim, enfim, a galera que comanda o clube, tenha entendido isso. Essa questão de... Eu acho que ele não é o cara pra aqui. Sabe? Acho que é uma questão de... quando tiver 3 derrotas de novo, a nossa vida vai virar um inferno. O Braz teve a possibilidade de garantir que ele ia ficar. E não fez isso. Pois é. Então... E pra completar, então, se não for o Jesus, qual seria um bom nome? No Brasil... Você falou de Maurício Barbieri, que renovou agora, né? Mas com o Bragantino, com o Red Bull. Com a galera? Sim, cara. Tem uma parte que vai dizer que é estagiário, né? Sempre vai ter isso. Assim como o Jesus... Quando botou o Rafinha de meio campo contra o Emelec, virou o professor Pardal. Isso. Mas todo mundo esqueceu depois que o Flamengo ganhou tudo. Né? Então isso também tem que ficar bem claro. Por isso que... acho também que mais... é um cara, o Barbieri, pode fazer um bom trabalho, mas também não tem o estilo do treinador que o torcedor do Flamengo gosta. E o Barbieri, ele tem uma característica que ele é um cara de confronto. Né? Você faz uma pergunta pra ele, que se ele achar que você fez uma avaliação ruim, ele vai te dar na canela. E a gente sabe, a gente é da imprensa, a gente sabe como é que isso funciona. Sim. Se você der na canela errada, meu amigo, o cara vai ficar plantando ali em cima do dirigente, vai semear discórdia em cima do teu nome e você vai cair. Não tem jeito, a não ser que você faça ali um trabalho muito bom, né? Você falou de Dorival Júnior. Eu acho assim... Ele é o Jardim. Não, é um bom técnico. Jardim, Carvalhal, todos eles são bons treinadores. Porque no programa passado, com o Flazoeiro, ele disse aqui, né, que o Jardim só não foi contratado porque no meio do processo, já lá na Espanha, antes de encontrar pra definir com o Jardim, o financeiro do Flamengo deu uma perna de anão nos caras e falaram, esse valor aí não. Não, mas já combinei com ele. Não, esse valor não dá. Só dá tal valor. E aí do tal valor dos caras só que eles chegava tinham... o Dome. Só chegava o Dome. Isso eu Flazoeiro isso aqui. E disse, o Flazoeiro falou, olha, eu falo isso aí e nenhum dirigente me desmente. Não, acredito nele. Acredito que seja verdade. Assim, pela capacidade, muito bom treinador. Todos esses nomes que foram ventilados são bons. Por exemplo, o Jardim, ele já tem um estilo que eu não sei se a torcida do Flamengo aceitaria em determinados jogos. Ele não é um cara extremamente ofensivo. Ele é um cara muito mais negociador. Tipo o Abel Ferreira do Palmeiras. Sim. Se ele achar que a melhor estratégia é não ter a bola e não atacar, ele vai esperar o adversário. O torcedor do Flamengo vai aceitar isso? Difícil. E o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil com o Diniz fazendo isso. Abdicando de um estilo e dando a bola pro Flamengo. Porque, ó, com a bola, eu vou... O Flamengo perdeu do Atlético Mineiro os 2 jogos no Brasileirão, que o Sampaoli abriu mão de fazer o que ele sempre faz. Sim. Né? Entendendo que o Flamengo era forte naquilo. Exatamente, extremamente ofensivo. Então deixa um nome pra apostar. Pra apostar, cara... Pra 2021. Eu acho que o Flamengo vai no Carvalhal. Eu acho que vai no Carvalhal ou no Rui Vitória. O Rui Vitória é um técnico que substituiu o Jorge Jesus no Benfica. E esse sim tem ideias... Se o Jesus não enfim... assim, é chute, tá, gente? Se não for o retorno de Jesus que todos esperam... Retorno de Jedi. Eu não tô aqui falando informação. Não. Mas eu tô te perguntando opinião. Em quem você iria? Eu iria um dos dois. Ou no Rui Vitória ou no Carvalhal. Você imagina Renato Gaúcho no Flamengo? Brasileiro. Não, acho que... Depois do que ele disse nas semifinais da Libertadores, acho que não. Acho o Marquinhos ficou com o ranço também, Marcos Braz, né? Sim, cara. E assim, cara... E a própria galera também, né? E, vamos falar a verdade, pra mim, não tá pronto não, cara. Sabe? Eu acho que existe ali uma ideia em volta dele que não é verdadeira. Existe uma bolha do Grêmio, né? Onde ele... Não é verdadeiro. O trabalho dele no Grêmio não é bom desde 2018. O time só cai de produção. É verdade. O time, ele teve um momento muito bom ali quando ele substituiu o Roger. Ele fez mexidas na equipe, sim, né? Ele Libertadores. 17 foi bacana. 17 foi legal. 2018 pra cá, não é legal. O time não é regular. Vive mais de discurso, né? E sem contar, cara, que assim, é o tipo do cara que... Pra você contratar o Renato Gaúcho, você tem que ter em mente que
ele sabe manejar muito bem essa questão com a imprensa. Muitas e muitas vezes, ele pode criar um discurso de colocar até a torcida contra a diretoria, dependendo do que acontecer. Isso acontece toda hora no Grêmio, tá? É claro que lá no Grêmio é uma outra realidade. Ele é o maior ídolo da história do clube. Ele é campeão da Libertadores como técnico, como jogador, então ele só sai do Grêmio se ele quiser. O Grêmio não manda ele embora. É muito difícil. A não ser que haja ali um consenso, então ele vai sair. Se ele bater o pé pra ficar, ele vai ficar. E se ele começa um trabalho no Flamengo bem, vamos colocar assim, ele é um cara muito midiático, né? Se comunica muito bem e tem muito a ver com a torcida do Flamengo, no jeito de ser. Talvez a diretoria do Flamengo crie uma armadilha pra si própria. Sim. Né? Trazer no segundo momento. É um produto sedutor que a galera, mesmo que tenha ranço, quando vira ele com a camisa do Flamengo e chegando, vão abraçar porque tem esse estilão, né? E talvez o resultado dentro de campo não justifique a parte financeira. É que seria um valor muito alto. Muito alto. Galera, olha só, fim de charla hoje. Infelizmente, poderíamos ficar aqui... Poderíamos abordar o lado carnavalesco do Rodrigo, né? A gente Só chamar de novo daqui a um deixa o convite aí pro Rodrigo voltar aqui. Cara, Rodrigo Coutinho, especialista em tática, tem um blog no UOL, a coluna no UOL, escreve sobre isso. Enfim, a gente se aprofundou em vários temas. Acho que foi bem legal o papo aqui no Charla, né, Betão? Charla de alta qualidade com o nosso Rodrigo Coutinho. Você que tá ouvindo aí, tá vendo o Charla, pra poder se debruçar e ver um papo diferente do que você assiste aí na mídia convencional. Essa é a ideia do Charla, romper com o convencional. Rodrigão, muito obrigado por estar aqui com a gente, fazer parte do Charla. E já fica um convite pra voltar pra gente falar de samba. Não deu tempo, muitos assuntos, enfim. Mas já volte aí, fica convidado, irmão. Bom, cara, obrigado. Obrigado a você, Cantarelli, Betão também, a galera toda aqui, né? E Matheus também, né? Isso aí. Camarada. Esse é fera. E sempre que quiserem aí, acharem que puder contribuir, vem com o maior prazer. Foi um maior prazer participar, muito bacana. Parabéns aí pelo projeto, né? Acho que tá bem alinhado aquilo que a gente tá vendo aí de comunicação agora. Vamos lá, vamos pra dentro. Vamos pra dentro, é isso aí. Esse foi o Charla Podcast, Betão, tamo junto, hein, irmão? Hoje o amendoim tava melhor, cara. Não tava tão ardido, né? Pô, da outra vez não tava aguentando comer essa bagaça não, irmão. Acho que o negócio ficou na geladeira, cara. Acho que tirou a pimenta dele. Esse é apimentado, mas nem tanto, né? Nem tanto. Só pra dar aquela graça, assim. Então, beleza. Betão, tamo junto, hein, irmão? É nóis. Sim, irmão, eu vou te contratar depois, tá? Tá bom, beleza. A gente negocia. Ele é RPA do Charla, a gente vai contratar ele. A gente negocia. Galera, esse é o Charla Podcast. Cara, tô com amendoim na mão aqui, ó. Dê o like no nosso vídeo, compartilhe pra geral, mande seu comentário aí. A gente ainda vai ter os cortes aqui dessa live. E olha, sensacionais. Teve vários cortes, hein? Vários cortes, cara. Fique ligado, ative o sininho pra você receber as notificações, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis, valeu. Valeu, rapaz.